CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples, super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Apresentação: Rafael Pio. 6 horas mais 50 minutinhos. Muito boa noite para você sintonizado aqui nos 99.1 da CBN Campinas e também para você que está no canal do esporte da CBN Campinas. A partir de agora tem Superliga Masculina de Vôlei. Vamos falar sobre Suzano e Vôlei Campinas. A partir das 7 horas a bola vai subir e você vai acompanhar todas as emoções comigo, Rafael Pio, com Renata Rondini. Essa é uma partida atrasada ainda do primeiro turno. A partir de agora o Vôlei Renata se iguala em número de partidas. Para quem não se lembra, na data em que essa partida ocorreria na Arena Suzano, um temporal lá na cidade da Grande São Paulo impediu com que essa partida acontecesse. Mais de 1 hora de atraso. Os diretores, tanto do Vôlei Campinas quanto da equipe de Suzano, ficaram conversando com o delegado da partida, mas chegaram ao entendimento de que seria melhor o adiamento. E essa partida está acontecendo hoje. O Vôlei Renata, vice-líder da competição, tem 25 pontos ganhos, pode fechar esse primeiro turno, vamos dizer assim, com 28 ali na cola do Sada Cruzeiro e começar a se solidificar nesta vice-liderança, o que seria de extrema importância, já pensando na fase final, futuramente para o Vôlei Renata, para a equipe de Campinas poder em casa decidir as principais partidas. Isso seria sensacional, mas é assunto para tratar com a Renata Rondini, comentarista do Vôlei CBN, tá aqui ao meu lado. Primeira transmissão nossa juntos em 2023, então hoje já dia 12 de janeiro, mas ainda assim eu te desejo um feliz ano novo, bom 2023 com muito vôlei. Rê, boa noite. Boa noite, Bill. Boa noite aos ouvintes da CBN Campinas, aos nossos internautas também que vão acompanhar conosco mais essa transmissão. Verdade, nosso primeiro jogo juntos, parceria aqui de sucesso 2023, que tenhamos um ano de muitas boas notícias, de muito tempo e muitos jogos de vôlei, aqueles jogos com muitos ralis e muitas emoções. E hoje à noite promete, hein? Se fosse aquele jogo marcado lá, né, naquela data, eu diria que era um outro momento. Agora é um jogo atrasado, tem que acontecer hoje, não tem o que fazer, precisa fechar essa partida. Mas aí Suzano e Vôlei Renata já chega num outro momento de campeonato, né? Já com um turno inteiro praticamente realizado, já estrearam no retorno e vão hoje para a quadra para brigar por pontos importantes, porque, Pio, se o campeonato acabasse agora para definir playoffs, você sabe qual seria o nosso adversário no confronto direto por uma vaga para avançar no campeonato? Justamente Suzano seria o adversário do Vôlei Renata, já que o Vôlei Renata ocupa a 2ª posição da tabela e o Suzano é o 7º colocado nesse momento. Então, o primeiro cruzamento de playoffs seria justamente os dois. Então, isso mostra um pouquinho do caldo que vai ter nessa partida dessa noite. Que, olha, vai me perguntar favorito? Vou. É o Vôlei Renata por 2 motivos. Pela classificação, a tabela está aí, as estatísticas dificilmente erram. E o resultado da última partida do Renata diante do Minas. Como foi o histórico da partida, a derrota pesou, custou caro. Sofrida, não tenha dúvida disso, Rê. E é uma partida importante também, você falava sobre a definição do confronto, no primeiro confronto de playoffs. O jogo de hoje define também o adversário na Copa Brasil do Vôlei Renata, que pode ser exatamente o próprio Suzano também. Então seria o confronto de playoffs na Superliga nesse momento, mas pode definir também o Suzano como um adversário aí da equipe campineira
para a disputa da Copa Brasil, que começa no próximo dia 29 desse mês de janeiro, que também é um campeonato importantíssimo e a cada ano se torna mais importante no calendário. Uma notícia de última hora que eu trago pro nosso ouvinte, fã do vôlei campineiro, um desfalque importantíssimo para a partida de daqui a pouco. Demian Gonzalez precisou passar por uma cirurgia de apendicite, por isso fica fora do jogo. O Everaldo será o levantador titular. E aí o Demian, aquela história, 10 dias aí para recuperação, depois volta para academia, tem toda a questão física, então podemos imaginar aí 15 dias aproximadamente sem Demian Gonzalez. O quanto isso pesa, Renata Rondini? Muito. Pesa demais porque o levantador é o cérebro da equipe. É o cara que distribui jogadas, é o cara que dá ritmo para a equipe e é um cara que tem que ter harmonia, tem que ter treinamento e convivência para você fazer as jogadas muito alinhadas com os atacantes. E isso leva tempo. O Everaldo não tá no treino? Tá, é o segundo levantador entre alguns momentos dos jogos. Ok, beleza, tá sim. Mas faz diferença, porque não é o titular o tempo todo. Fora que o Demian é o levantador das últimas temporadas do vôlei Renata. Cada temporada foi contratando, foi demitindo, foram mudando as equipes, mas você tem um entrosamento, você tem o tempo de casa, tudo isso muda a equipe. Não é impossível do time jogar bem hoje? Claro que não. Everaldo treina, não é à toa que é o segundo levantador da equipe, que foi contratado para essa temporada. Tem o seu estilo, já mostrou isso em quadra. O que vai acontecer hoje em jogo? Talvez o torcedor tenha que ter um pouquinho de paciência, porque nem toda bola vai sair naquela harmonia, no tempo certo, porque ele vai ganhar esse ritmo de jogo do tempo todo de quadra hoje, a partir do momento que a bola subir diante de Suzano. Então, torcedor, um pouquinho de paciência. A equipe pode sentir um pouco mais no começo? Pode sim, e é justificável. O entrosamento com o Demian Gonzalez é enorme e o Everaldo vai ganhar isso. Eu acredito aí que nós teremos hoje pelo menos mais umas 3 partidas à frente com o Everaldo, com esse desfalque do Demian. Desejamos toda boa recuperação ao nosso irmão mais amado do Taquaral, né? Que é o Demian, claro, o Lazo também é. Mas é aquele velho amigo que já está ali há tanto tempo, então a gente sem dúvida, deseja aí uma ótima recuperação para o atleta. Sabemos que tem uma super estrutura e um apoio todo do vôlei Renata. É aquela coisinha, apendicite vem no susto, mas também vai embora logo, resolvido depois da cirurgia, e só uma questão de recuperação, por isso que eu acho que de hoje a mais uns 3 a 4 jogos não tenhamos o nosso Mumi, pra gente poder gritar durante o saque. Grande Mumi, boa recuperação. Bom, gente, nós estamos aguardando, porque hoje a transmissão oficial das imagens, né, ela é de responsabilidade do canal Vôlei Brasil, que é o canal oficial da Confederação Brasileira de Vôlei. Por enquanto, problemas na transmissão, ainda não temos imagens, mas é aquela história. A Arena Suzano vem passando por momentos complicados, né, Renata Rondini? Eu diria que jogos na Arena Suzano, enquanto a equipe enquadra com o jogo, é um grande prazer ter, né, ver a Suzano de volta à Superliga A esse ano, disputando o campeonato. Para quem é um pouquinho mais velho, assim, nem tanto, né, Pio, como a gente. Isso. Que já acompanhou aquele momento áureo da cidade de Suzano, quantos talentos revelados. Nossa, ali. muito. É muito gostoso vê-los de volta. Mas a Arena Suzano tem tido talvez um pouco de falta de sorte, ou a estrutura ainda não está 100%. Vira e mexe, tem um probleminha lá na Arena. E hoje, pelo jeito, não é só com o Canal Brasil, porque o pessoal da CBV também não entrou online ainda e falta 1 minuto para iniciar a partida, teoricamente marcada para as 19 horas. Exatamente. O site oficial da Confederação Brasileira de Vôlei, ele traz sempre as estatísticas do jogo, as escalações, aquele tempo real, aquele gráfico em tempo real das jogadas, inclusive. Como disse Renata Rondini, por enquanto eles estão offline também, né? Então a gente fica no aguardo. Até já fizemos um contato aqui com a assessoria de imprensa do Vôlei Campinas, o nosso querido Lucas. Estamos aguardando mais informações vindas lá da Arena Suzano. É algo que na Superliga hoje, Rê, e a gente teve recentemente um caso que foi muito discutido também, e olha que lá a estrutura é muito grande. Mas nós tivemos o Campeonato Mundial sendo disputado lá em Betim, mas
Alguns problemas aconteceram no transporte, a cidade ficou alagada por conta da chuva. O vôlei, Renata, por exemplo, o ônibus ficou muito tempo parado no congestionamento. O Felipe Roque, que é muito alto, com o joelho dobrado, teve problemas e desfalcou o time campineiro, inclusive, em uma das partidas, no segundo jogo da equipe. Então, os ginásios, eles, para a Superliga, eles precisam ser muito bem cuidados e muito bem tratados. É algo que a Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, precisa olhar com um pouco mais de atenção. Então, é um ponto que quando vai iniciar a temporada, tem a reunião dos clubes, dos times, com a CBV, é um ponto levantado sempre, essa questão da estrutura. Porém, eu sinto assim que é de responsabilidade dos times, dos clubes, mas ao longo do campeonato, principalmente o entorno desses ginásios, aí eu não sei se falta um pouco mais de diálogo entre a iniciativa privada dos projetos de vôlei com o poder público de cada cidade, com suas prefeituras, enfim. Questão de trânsito, questão de segurança em torno. O vôlei movimenta muito o torcedor no Brasil, é a segunda modalidade de maior torcida, de maior participação da população brasileira, só perde para o futebol. Então, assim, é uma modalidade que chama a atenção, que leva o torcedor para o ginásio e leva famílias para o ginásio, a família inteira. É uma modalidade que envolve desde a criança até o avô, avó, idoso, jovem, todo mundo gosta bastante. E as condições desses ginásios, alguns são de iniciativa privada, outros são como o Taquaral, que é uma parceria entre o Vôlei Renata com a Prefeitura de Campinas, para ter o uso exclusivo do ginásio, não só para as atividades do time principal. Tem algumas atividades que não são de vôlei, que estão ali nos adjacentes, né, que a gente fala do ginásio Taquaral, em algumas salas e tal. Porém, a principal função do Taquaral hoje, o ginásio, abrigar o projeto do Vôlei Renata. Então tem uma parceria e tem um cuidado com isso, uma manutenção desse ginásio. E é o que acontece com a maioria das equipes de vôlei no país. Só que como a gente sabe, né, Pio, tem hora que o investimento não é tão grande quanto se espera, o cobertor fica um pouco curto e aí acontecem esses problemas às vezes de estruturas, de quando chovem demais alaga, ou tem um pouquinho de vazamento, goteiras dentro do ginásio. Mas hoje Suzano parece estar 100% sem chuva, bola vai subir na quadra, mas a gente espera sim que a CBV e os clubes e as equipes de vôlei tenham mais cuidado com os ginásios, para que nem atletas e nem torcedores sofram aí para poder ter uma boa partida de vôlei. E já vai começar o jogo, a bola vai subir e o primeiro saque, o primeiro serviço é da equipe de Suzano. Já vem com o camisa 9, a gente vai identificando aos poucos aqui o Daniel Muniz, o ponteiro. Vem pro saque, recepção é do Cris, levantamento do Everaldo na batida do Felipe Brito para colocar no chão, para marcar já o primeiro ponto pro Vôlei Renata, que sai na frente o time campineiro. 1-0, você acompanha a partir de agora com a gente todas as emoções da Superliga Masculina de Vôlei. É o Vôlei Campinas buscando aí mais uma vitória dentro da competição contra o time de Suzano, que também vai tentando se recuperar e fazendo aí uma sequência ou buscando uma sequência positiva dentro da competição. Vem o serviço lá do fundo, quem vem pro saque agora é o próprio Felipe Brito. Na recepção, essa bola volta de graça, levantamento lá na ponta, a bola tá no chão, tá na quadra de Suzano, é o segundo ponto da equipe do Vôlei Renata. 2-0, segue Felipe Brito no saque, agora ele forçou demais, a bola foi direto para fora, é o primeiro ponto para a equipe de Suzano, que vai marcando 2-1. Você pode participar com a gente também, através do WhatsApp da CBN Campinas, 19 991 86 90 70, ou então deixa o seu recado no chat aqui no YouTube, que a gente vai ter o maior prazer em trazer a sua participação. Vem o Bruno Biela agora pro saque. É o central da equipe de Suzano, camisa 4. Já autorizado na preparação. Ele tira o peso da bola. Vem o levantamento. O próprio Everaldo subiu ali. Era o Felipe Brito quem tentava, mas essa bola foi direto na parte verde da quadra. É o segundo ponto para a equipe de Suzano. Jogo que começa lá e cá, Renata Rondini. É o esperado, né? Um pouquinho se conhecendo as equipes, mas um ponto cá, um ponto lá. Os dois
sacando um pouco mais forte, tanto é que o Renata já acabou desperdiçando aí uma chance de saque, mas é isso. Se os dois têm características um pouco comuns, são o saque forte e o bom aproveitamento de ataque. E o Biel segue aí para mais um saque forçado fundo de quadra. E vem a recepção, o levantamento do Everaldo ali no meio de rede. Agora sim, tranquilo, o Lucas Fonseca consegue colocar essa bola no chão. Viu muito bem o Everaldo ali no meio de rede. O Fonsequinha consegue colocar essa bola em quadra, marcando o terceiro ponto para o vôlei Renata. 3-2 é o placar da Arena Suzano. Vem pro saque agora o Adriano, menino de ouro. Será que já busca o primeiro ace da partida? Mas o Jô tá pedindo ali pra rapaziada uma atenção com a quadra, e não é nem pra secar, não. A impressão que tiveram é que levantou ali uma parte do piso. Por isso o Jô, que é o oposto da equipe de Suzano, pedindo pra arbitragem dar uma olhada ali na situação. Agora já tudo ok. Vem Adriano pro saque, o próprio Jô na recepção, levantamento no meio de rede, sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio, mas ela bate no bloqueio, vai direto para fora. É mais um ponto, terceiro ponto pro time da Grande São Paulo. Empata a partida 3-3, jogo disputadíssimo nesse início de confronto. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Olha a recepção do vôlei Renata, com o Ale lá no fundo, levantamento do Everaldo de novo pro Lucas Fonseca. No meio de rede, o levantamento foi um pouquinho a mais do que ele esperava, mas conseguiu com a pontinha ali dos dedos tocar na bola, colocar no chão, marcando o quarto ponto pro time campineiro. 4-3 no placar. Você acompanhando a Superliga Masculina de Vôlei, com exclusividade aqui na CBN Campinas. 2023 de muito vôlei, hein? Teremos a Superliga, a fase decisiva, teremos a Copa do Brasil, teremos o Campeonato Paulista e teremos o Lucas Fonseca vindo pro saque, colocando essa bola direto no chão. É o primeiro ace do jogo e que belo saque. Até tentou chegar por ali o líbero de Suzano, camisa 8, Diego, mas essa bola tá no chão. Bom começo de jogo do time campineiro, Renata Rondini. Bom começo de jogo do Renata, bem equilibrado, bem tranquilo, e aquilo quebrando um pouquinho o que a gente esperava. O Everaldo ali, talvez uma bola um pouquinho mais extensa naquele ponto do Lucas Fonseca, mas a galera aceitou muito bem o entrosamento junto com o Everaldo, sem problemas por enquanto, sem afetar demais o estilo de jogo do Renata. E agora o Fonseca forçou demais o serviço, essa bola ficou direto na rede. É mais um ponto para a equipe de Suzano, que encosta 5-4. Quem vem para o saque agora é o camisa 9, o Daniel Muniz. O ponteiro de Suzano vem sempre na pancada, hein? Já autorizado o Muniz. Toda a concentração do ponteiro passador. Belo saque, Adriano na recepção, levantamento do Everaldo, é ali no meio de rede pro Barreto, essa bola volta, de novo Barreto na tentativa, mas deu defesa do Celestino, levantamento pro Jô lá na ponta, subiu o bloqueio, mas ele explora muito bem esse bloqueio, o Jô consegue colocar essa bola no chão, o Everaldo até tentava chegar para salvar, não conseguiu, mais um ponto do Jô, e esse ponto faz com que a equipe de Suzano empate a partida. 5-5, Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Unimed Campinas com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora, acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vinha o Daniel Muniz pro saque, ele ficou direto na rede, é mais um ponto para a equipe do vôlei Renata, essa de presente, 6-5. E agora o primeiro saque heavy metal da noite, hein? Vem Felipe Roque pro serviço. E aí, quando vem o Roque pro serviço, é claro, sempre a preocupação do time adversário na recepção. Olha o ace, não. O Muniz conseguiu a recepção. Levantamento vem pro Jô de qualquer jeito. Sobrou o Adriano na recepção. Levantamento pro Barreto. Ficou no bloqueio. Fica no bloqueio Barreto. E um bloqueio simples, Renata Rondini. Tava todo armado o ataque. Aí o Barreto ficou na rede e na marcação do Judson, que fechava muito bem por ali.
Aí é um pouquinho de convivência, né? A gente vai falar de ex-companheiros de time. Sabe muito Judson bem para que lado vai, conhece né? bem aonde o Barreto bate, aonde vai. E aí o Barreto acabou não conseguindo levar melhor sobre o Rei Judson, né? Afinal de contas, o Taquaral conhece bem esse central também. Mas tem uma característica nesse começo de jogo que eu, nos últimos jogos, vinha sentindo falta, que era de usar mais os centrais. E é uma característica do Evandro, nos levantamentos, ele está cada vez mais levantando para os centrais. Mas, por enquanto, o Suzano está dando conta na marcação no bloqueio. E tem ace de Suzano do Judson. Veio pra pancada agora o Rei Judson, ele conseguiu no bloqueio na jogada anterior e agora colocar essa bola no chão. Que belo saque do Judson, não deu defesa pro Alê no fundo da quadra. É o 7º ponto pra equipe de Suzano, que vira o jogo. Pela primeira vez os donos da casa à frente no marcador. De novo o Judson vem pro saque. Toda a concentração do camisa 11. Vem pro saque, Judson na pancada e agora ele força demais. A bola vai direto para fora. É o 7º ponto do vôlei Renata. Daqui a pouquinho, as primeiras participações aqui no WhatsApp, também no nosso chat no YouTube, youtube.com/esporte-cbn Campinas. Você participa com a gente, faz a transmissão com a gente. Vem Nicolas Lazo pro saque. Deu recepção lá do fundo do Biela. Levantamento pro Jô lá na saída de rede. E aí o Jô perfeito, né? Quando ele sobe inteiro assim, lá na saída de rede, sai de trás da linha dos 3 metros, mesmo com esse bloqueio duplo, o Jô consegue superar na maioria das vezes, virou mais uma bola. O 8º ponto, Renata Rondini, começa muito bem o time de Suzano Henrique. O 8º ponto, e já deu para perceber qual é a jogada de segurança e quem é a pessoa, né? O cara de Suzano, que é o Jô, é o cara mais experiente da equipe, não só na idade como na rodagem também, e tem a responsabilidade de liderar a pontuação de Suzano. Mas o pessoal também conheceu um pouquinho agora, de uma certa forma, assim, o veneninho ali do nosso oposto aqui de Campinas, Felipe Roque, que o pessoal achou que ele ia descer o braço, ele achou um espacinho e largou sua bola. E assim vai seguindo o jogo, não conseguiu marcar o ponto do vôlei Renata, acabou batendo fora a bola. E Suzano segue aí liderando o placar. Valeu, Priscila. Valeu, Cauã. Valeu, Cauã, pela mensagem mandando aqui. A Priscila também participando com a gente no YouTube do Esporte da CBN Campinas. Olha a recepção belíssima do Diego. Depois desse ataque do Celestino, a tentativa do Cris ali na recepção. Quem vinha de trás, além do Celestino, também era o Daniel Muniz. Conseguiu soltar o braço e mesmo com a marcação, o bloqueio duplo, vira mais uma bola o Celestino e pela primeira vez Suzano abre 3 pontos no marcador, 10-7 para os donos da casa. E aí obriga o técnico Horácio de Leão a pedir tempo, porque depois de um bom início de jogo se desconcentrou demais o vôlei Renata. Abre uma boa vantagem a equipe de Suzano, Renata Rondini. Exatamente, Suzano abre uma boa vantagem, faz uma sequência de pontos. O Dileu sabe, ele não tem o hábito de pedir tempo, mesmo quando está atrás no placar nesse início de set, ainda mais primeiro set. Ele normalmente não para tão cedo, ele deixa a responsabilidade para o grupo, né, para os jogadores perceberem as falhas e irem, né, consertando dentro de quadra. Só que hoje ele tem uma condição diferente. O levantador não é o Demian, então ele precisa parar já de imediato, ele precisa da recuperação no campeonato, eles vêm de derrota. Tem uma peça que está entrando aí no entrosamento da equipe, que é o Everaldo, e Suzano, tendo esse momento subindo o elevador, precisa frear Suzano agora, porque eles sabem administrar vantagem. Obrigado, Andréa Cipriano, participando aqui com a gente também no YouTube da CBN Campinas. Levantamento do vôlei Renata, é pro Felipe Roque. Errou feio o Felipe Roque agora, porque ele sobe inteiro. Vem o levantamento do Everaldo. Lá na saída de rede ele solta o braço esquerdo, mas fica no bloqueio de novo do Judson. Talvez o grande nome do jogo até aqui, Henrique. Sem dúvida nenhuma, o Judson está muito bem na partida, principalmente nos bloqueios, segurando o ataque do Renato, dividindo a responsabilidade com o jogo. Vem o Everaldo na recepção ou no levantamento, agora sim. Pro Barreto ali no meio de rede, ele consegue virar essa bola e foi muito bem no levantamento o Everaldo. Agora o Barreto, até um pouco distante ali da rede, vira esse ataque, marcando o 8º ponto para a equipe do vôlei Campinas.
E é o próprio Barreto quem vem agora pro saque. Toda a concentração do Barreto, ele tira o peso da bola. A recepção do Celestino, o levantamento é pro Biela, bloqueio! Sobe o bloqueio do levantador Everaldo pra cima do Bruno Biela, que não conseguiu passar essa bola. Fica no paredão, tá na quadra, diminui a vantagem o Vôlei Renata. 11-9 no placar. Valeu a parada do técnico Horácio de Leu. Vem pro ataque de novo a equipe de Suzano e aí sim, né? Aí consegue virar essa bola o Celestino lá na saída de rede. Ele explora o bloqueio do Adriano. Mas passa pelo Adriano, estava ali no fundo o Nicolas Lazo para tentar a recepção, não chegou nessa bola. É o 12º ponto do Suzano, 12-9. Primeiro set de jogo, hein? Promessa de jogo difícil. Recepção do Nicolas Lazo, levantamento Everaldo, busca o Adriano lá na ponta e ele explora o bloqueio do Jô e também do Biela. Os dois fechando por ali, foi muito bem. Agora o Adriano, ela toca na cabeça, inclusive, do Jô. Vai direto para fora, é o 10º ponto do Vôlei Renata. São 2 pontos de diferença nesse momento, nesse primeiro set. Tá na frente a equipe de Suzano. Vem Lucas Fonseca agora pro saque. Nicolas Lazo, Ale, Felipe Roque, Adriano e Everaldo. É o Everaldo que vem pro saque. A recepção, levantamento pro Bruno Biela. Ele consegue virar essa bola. Coloca na quadra, marcando o 13º ponto pro time de Suzano. E dá pra perceber, Rê, o crescimento dessa equipe de Suzano, porque muito bem distribuídas as bolas, né? Em todos os momentos, buscando na saída de rede, a inversão na entrada de rede, virando essa bola, o time está muito bem entrosado. O time está bem entrosado, essa variação de jogadas dificulta a marcação do Renata, que tem que ficar mais atento, não sabe de onde vai vir a jogada e acaba indo, tentando e não conseguindo fazer a defesa. Isso está fazendo diferença no jogo. A distribuição de bola e a forma como o Suzano tem se portado na defesa. Só que agora o Renata conseguiu furar essa atenção, essa concentração, conseguindo aí mais um ponto, diminuindo a vantagem para 2 pontos. Marcando o 11º, 13-11. Vem pro saque agora o Adriano, menino de ouro. Diego na recepção lá no fundo, complicado pro Campelo levantar. Ele busca o Celestino, forçou demais. Forçou demais o Celestino, a arbitragem tá confirmando que a bola foi direto para fora. Fica reclamando lá o camisa 9, o oposto de Suzano, dizendo que essa bola teria tocado no bloqueio, mas não tocou não. A imagem do replay, inclusive, mostra que foi direto para fora. Com isso, é o 12º ponto do Vôlei Renata. A diferença cai para apenas 1. Vem Adriano pro saque. Agora foi o Adriano quem forçou demais. O menino de ouro jogando direto para fora. É mais um ponto pro time da Grande São Paulo. E é o 14º. 14-12. Na frente os mandantes. Vem Jô agora pro saque, que é sempre um saque difícil. Um dos melhores sacadores da equipe de Suzano. Adriano na recepção, essa bola volta na pipe. E aí o Celestino coloca na quadra. Eu já avisava que o Jô é um dos melhores sacadores dessa equipe. Sacou forte, o Adriano vem na recepção, mas ela volta direto para a quadra de Suzano. E aí na pipe o Celestino consegue colocar no chão, marcando o 15º ponto para Suzano. 15-12. 3 pontos é a diferença. Vem Jô de novo pro saque. Ale na recepção, levantamento do Everaldo buscando o Nicolas Lazo lá na ponta. E aí fica se lamentando demais o Judson ali na rede, porque ele consegue chegar nessa bola, mas ele não chega inteiro. E aí ela não volta para a quadra do Vôlei Campinas, ela vai pro chão e ele tá marcando. Não, ele tá marcando essa bola dentro. Tá marcando a bola dentro e o ponto de Suzano, mesmo contando a reclamação do time campineiro, Rê. Bateu ali naquele cantinho do lado da linha, mas bateu dentro, ponto de Suzano. E eu já diria que nesse momento o Vôlei de Campinas precisa recuperar muito dentro de quadra, porque 4 pontos de vantagem, difícil recuperar nesse momento na forma como as equipes estão se comportando em quadra. E olha de novo o Jô destruindo no saque. Levantamento pro Celestino na entrada de rede. Ele consegue na diagonal virar mais uma bola, colocar em quadra. Marcando o 17º ponto pro time de Suzano. 17-12, abre 5 de vantagem. E com essa vantagem toda,
Acontece o quê, hein, Renata Rondini? Nesse momento, já é uma hora que não dá para se pensar muito em recuperar e talvez salvar esse set. Para isso, o Renata vai ter que mudar o perfil de jogo que ele está fazendo até agora. Ele não está bem na recepção, ele não está conseguindo bloquear os ataques de Suzano e os ataques hoje, as bolas de segurança de Campinas não estão acontecendo. Nós praticamente, vocês não ouviram o Pio falar do Felipe Roque, por exemplo, que a grande é o oposto, é o destaque da equipe. A bola de segurança não está acontecendo hoje. No comecinho do jogo, as bolas de meio deram certo, mas também sumiram nesse momento. O Everaldo não está conseguindo nem acionar bem os seus ponteiros, ou eles estão indo e estão sendo bloqueados. Enquanto do lado de Suzano, a gente vê uma distribuição de bola melhor, tanto é que na pontuação da equipe até o momento, nós temos 4 pontos do Judson, 2 pontos do Jô, 3 pontos do Celestino. Isso mostra que a distribuição de bola e a forma como o ataque está se comportando está divergindo cada vez é um momento. E aí dificulta a marcação do Renato. E olha de novo o saque do Jô, recepção do Adriano complicada lá no fundo e o Nicolas Lazo resolve. Agora sim o argentino consegue resolver a parada usando o bloqueio, vira essa bola, é o 13º ponto. Abraço para Johan Lopes, ou Johan Lopes, né? Imagino. E Oswaldo Júnior participando com a gente. O Éder tá aqui no WhatsApp. Programa pra hoje, Vôlei Renata. É o Éder do bairro São Bernardo. Caí por conta dele e tal. Vôlei Renata 3-0. Valeu. Um abraço, Éder. Obrigado pela companhia sempre, tanto nos nossos programas de esportes quanto aqui na transmissão do vôlei. Vem Lucas Fonseca agora pro saque. A recepção é do Celestino. Levantamento no meio de rede pro Judson. Deu defesa. Levantamento. Everaldo pro Nicolas Lazo. Para explorar o bloqueio do Jô. Para conseguir colocar essa bola no chão. E é sempre assim, Renata Rondini. Quando o Horácio de Leu pede tempo, o Vôlei Renata volta pro jogo. A volta para o jogo, além das correções que ele faz, é a voz do chefe, a voz do treinador. Ele dá uma chamadinha porque ele tem muito diálogo com a equipe, mas ele chama a atenção em pontos muito específicos e quando a concentração cai, aí a bronca é feia. E agora o Judson resolve a parada, né? No bom saque de novo do Lucas Fonseca, a recepção muito complicada do Diego, mas o levantamento do Campelo vem inteiro, né? E aí o Judson consegue virar essa bola, coloca em quadra, é o 18º ponto pro vôlei Suzano, 18-14. São 4 pontos a vantagem nesse momento. O vôlei Renata, se quiser algo nesse primeiro set, vai ter que correr atrás. Vai ter que tentar a reação a partir de agora. Vem pro saque o Celestino, deu recepção, levantamento, Adriano vem na pipe, de trás da linha dos 3, sobra pro Jô, fica na rede, não, Everaldo na recepção, levantamento do Alê pro Felipe Roque, ficou no bloqueio. Fica no bloqueio do Celestino, que é outro. Se o Judson joga uma partidaça, o Celestino também é um monstro, inclusive ali na rede, Renata Rondini. Inclusive ali na rede. Ele já fez pontos de ataque, o bloqueio ele sempre completa muito bem e sobem os dois muito bem. Então assim, fora que a técnica tá saindo dentro do combinado, a motivação de Suzano tá subindo junto com a pontuação, controlando totalmente o ritmo da partida. Vem o vôlei Renata pro contra-ataque, Nicolas Lazo, levantamento do Everaldo de novo pro Lazo. E aí que pancada, né? Aí é aquela bola, meu amigo, que não existe a menor possibilidade de defesa. O Lazo na entrada de rede, solta o braço direito, consegue, usando inclusive o bloqueio, marcar mais um ponto. 15º do vôlei Renata. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. E aí agora acontece aquele tipo de coisa que não dá, né? Porque Felipe Roque, ele passa por todo o rodízio e cai no saque. Quando cai no saque, se espera muito dele, né? E aí ele desperdiça o saque, que poderia dificultar a recepção e gerar o contra-ataque. De qualquer forma, 20º ponto. Vem Judson pro saque, Lazo na recepção. Everaldo faz o levantamento, Felipe Roque lá no fundo. Que defesa do Jô, mas aí o Judson não conseguiu chegar. Ia defendendo o Jô por ali no ataque do Felipe Roque. 16º ponto, 20-16. Cai para 4 a vantagem.
É difícil, mas ainda dá. Vai tentando o vôlei Renata nessa reta final de primeiro set, igualar as coisas para quem sabe fechar o primeiro set. Vem Lazo no saque, ace! Que pancada de Nicolas Lazo! Talvez era o que estava precisando nesse momento o vôlei Renata. Boa, Lazo, coloca em quadra, marca o 17º ponto. E aí a vantagem cai para apenas 3, 20-17 para o jogo time de Suzano, porque não pode deixar o vice-líder crescer não, porque senão é difícil segurar, hein, Rê? Não pode deixar a equipe crescer, o adversário crescer. Não pode principalmente deixar o Lazo continuar pontuando, porque a gente já viu ele fazer isso em outras partidas, ele entrar em momentos bastante complicados do vôlei de Campinas e ser aquele cara que tirou o time da confusão, que toda bola jogada para ele em momento crucial de desafio para a equipe, ele vai e pontua. Com um ace desse, então, dá mais força para ele de realmente de tentar fazer a equipe se recuperar e buscar o placar. Não é um placar tão desconfortável para o Renata, ele tem chance sim de colar e conseguir talvez salvar esse set, e Suzano sabe disso. Então parou simplesmente para esfriar o adversário. Vem Nicolas Lazo pro saque, a bola toca na rede, mas Diego consegue a recepção, levantamento é aqui na ponta, pro Celestino colocar essa bola em quadra. Bom ataque do Celestino, bom camisa 10 do time de Suzano. 21º ponto, volta a ser de 4 a vantagem. Vem Daniel Muniz agora pro saque, é o ponteiro passador de Suzano, que quer dificultar ali a recepção do vôlei Renata, para abrir uma vantagem e aí tentar ficar tranquilo para fechar esse primeiro set, que é sempre muito importante. No último jogo contra a equipe de São José, o vôlei Renata abriu 2-0, depois sofreu a virada fora de casa. Vem Muniz pro saque! Ace! A bola toca na fita e aí dificulta totalmente a recepção do vôlei Renata, que ela bate na rede e aí um abraço. Quando o Everaldo tenta chegar, a bola já tá no chão. 22º ponto, 5 de vantagem. Muito difícil agora a situação do vôlei campineiro nesse primeiro set. Talvez é o que disse Renata Rondini, já começar a pensar no segundo set, se poupando nessa reta final de primeiro, já pensando na segunda parcial. Vem Muniz pro saque, Adriano na recepção, levantamento do Everaldo aqui na ponta, Felipe Roque lá no fundo, conseguiu Muniz a recepção, levantamento pro Celestino, sobe o bloqueio, volta pro Celestino, mas é de graça pro Barreto, Everaldo, levantamento, Adriano lá no fundo, de novo Muniz, Diego faz o levantamento pro Celestino, jogou pra fora. Joga direto pra fora o Celestino, 18º ponto, cai pra 4. Dá, Renata Rondini? Não dá. Fica difícil, mas é uma possibilidade, o jogo está acontecendo, mas da forma como está se desenrolando o enredo desse primeiro set, talvez você realmente tenha razão. Vamos pensar para o segundo, mas precisa fazer esse finalzinho de set, o Renata precisa crescer para mostrar que ele pode pôr pressão em cima de Suzano, nos donos da casa e reverter essa partida. E principalmente depois desse ataque do Jô agora, que na diagonal ele consegue achar um espaço lá no canto da quadra sensacional, marcando mais um ponto para o time de Suzano, 23-18. Vem para a pancada, recepção do Adriano, Everaldo, levantamento pro Adriano lá na entrada de rede, ele explora o bloqueio, a bola vai direto para fora. 19º ponto, cai de novo para 4 a vantagem. Só que faltam 2 apenas para o time da casa fechar esse primeiro set. Primeiro set da Superliga Masculina de Vôlei, que você acompanha aqui nos 99.1 e também no YouTube do Esporte da CBN Campinas 2023, com muita coisa. No próximo sábado tem a estreia das nossas equipes no Campeonato Paulista, tem Ponte jogando em Rio Claro com cobertura total da CBN Campinas, todas as informações de Guarani e Santo André, direto do Bruno José Daniel, enfim, aqui na CBN Campinas você não perde literalmente nenhum lance. Vem pro saque, o Everaldo ficou na rede. 24º ponto, 7 point pro Suzano, 24-19. Bruno Biela vem pro serviço para tentar fechar o primeiro set. Tira o peso da bola, Lazo na recepção, Everaldo faz o levantamento pro Adriano, pra mim invadiu.
e invadiu. Invade o Adriano, essa bola não tocou em ninguém. Só que a arbitragem, ele apontou ponto pro Suzano. Aí, o árbitro de rede, o árbitro de chão, de linha, apontou que essa bola tocou. E aí tá dando ponto pro vôlei Renato. Mas essa bola foi fora. Ela foi fora. Se a arbitragem tá marcando alguma coisa, vai ter que se discutir, porque essa bola foi fora e prevaleceu o ponto pro vôlei Renato. Então ele pegou algum toque, que infelizmente essa partida não tem o desafio, não tem equipamento pra gente checar, mas ele pegou, o de rede pegou algum toque. Vem Adriano pro saque, será que ainda dá? Diego na recepção, levantamento do Campelo pro Jô na saída de rede. Na pancada do Jô, lá no fundo. O Ale até tentou a recepção, mas não teve jeito. A bola tá no chão. É o 25º ponto para Suzano. 25-20, o time da Grande São Paulo fecha o primeiro set. 1-0. Daqui a pouquinho a Renata Rodina analisa esse primeiro set e a gente vai trazer todas as emoções da segunda parcial para você. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. É notícia, está no CBN Campinas. De segunda a sexta, a partir das 9:30 da manhã. As chuvas estão causando prejuízos em vários locais da cidade. E os hospitais de Campinas estão sobrecarregados com atendimentos de Covid e outras doenças. Os moradores de rua preocupam lojistas e consumidores na região central. Comece o dia bem informado com o CBN Campinas, em 99,1, no aplicativo CBN Campinas e em vídeo no YouTube e no Facebook. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples, super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Apresentação, Rafael Pio. 7 da noite, mais 34 minutinhos, de volta com a Superliga Masculina de Vôlei. Agradecer ao Johan, que sempre gosta, ele tá dizendo aqui, ele gosta de ver as imagens do jogo, mas ele gosta de ouvir a nossa narração, Renata Rodina. Isso é muito bom. Obrigada pela feliz. Companhia, mais uma vez nessa transmissão de mais um jogo aqui do Campinas pela Superliga. Hoje não tá bem o que a torcida esperava, não tá um jogo tão fácil, ou pelo menos que Campinas estivesse ditando o ritmo da partida. Realmente o time hoje não está o que a gente vem acompanhando. Diria que já contra o Minas, na partida passada, a equipe começou muito bem, dominou a partida, sabia o que estava fazendo, mas permitiu uma reação do adversário, teve uma queda ali de concentração que acabou custando a vitória na partida. A equipe ainda conquistou um ponto diante do Minas, mas acabou perdendo a partida no tie-break. E hoje contra o Suzano, talvez a ausência do Gonçalves tá sentindo, a equipe está sentindo. Não que o Everaldo não esteja bem na partida, ele está, mas a distribuição de bola do Renata hoje está diferente do que é sempre com o Gonçalves. Está um pouquinho, a gente percebeu em algumas bolas do Roque que o Roque está indo um pouquinho para trás para puxar a bola. Isso é o tempo de bola que muda de um levantador para outro, ele ainda está se adaptando. O Adriano já não foi tão bem quanto o Minas, do que ele vinha apresentando nessa Superliga. Contra o São José, no último jogo? Você está dizendo do último jogo?
do São José, que teve... Desculpa, que eu falei do Minas, né? Isso. Desculpa, a gente fechou o Último ano jogo contra São- Minas isso. e aí jogamos contra São José. Contra o São José, ele apareceu em determinados momentos, mas não foi aquela constância que é o menino de ouro, principalmente um saque forçado, causando um estrago na recepção. Hoje ele está forçando bem o saque, mas ainda talvez foi pouco utilizado pelo levantador. Então a gente espera que para esse segundo set, vamos arrumar a casa, o vôlei de Campinas, e começar a ditar o ritmo da partida, que é o sempre que a torcida espera, até um vice-líder de campeonato. Né? Mas quem sai na frente já é o Suzano. No erro de saque, no erro de serviço do vôlei Renata, nesse início de segundo set, já marca o primeiro ponto a equipe da casa. Vem o Bruno Biela para o saque. Recepção do Nicolas Lazo. O Everaldo faz a distribuição para o Adriano na saída de rede. E o menino de ouro, num levantamento que também não foi dos melhores, ele consegue, com a ponta dos dedos, colocar essa bola no chão e marcar ali o primeiro ponto para o time de Campinas nesse segundo set. No primeiro set, gente, 25-20 para Suzano, 7-0 para os donos da casa. É o próprio Adriano quem vem para o saque. Diego na recepção, Campelo faz o levantamento e o Judson se vira. É aquela bola que o levantador salva, porque a recepção do Diego não foi das melhores. E olha o levantamento do Campelo com uma mão, só vem livre pro Judson. Que jogadaça agora do levantador. Então, mas é aquela jogada que se tivesse o desafio e eu fosse a treinadora, eu já tinha levantado a mão. Porque o levantador trouxe essa bola. Ele trouxe, né? E o time do Renato ali acabou reclamando bastante sobre, mas infelizmente não tem desafio nesse jogo hoje. E olha o levantamento pro Lucas Fonseca, agora sim. O Everaldo naquela jogada de primeira, na jogada rápida, Lucas Fonseca coloca no chão, usando ali inclusive o bloqueio do Judson. De novo, hein? Tava chegando inteiro na bola, tá no chão, é mais um ponto pro vôlei Campinas, 2-2, tudo igual nesse segundo set. Vem pro saque o Lucas Fonseca. É o camisa 19 do time campineiro. Recepção do Diego Campelo lá na ponta. Buscando o Jô. Deu defesa do Adriano lá no fundo. Levantamento do Everaldo pro Nicolas Lazo. Toca na fita. Celestino consegue o levantamento pro Jô lá no fundo. Que defesa do Fonseca. Everaldo buscando o Nicolas Lazo na ponta. Não, Lazo. O levantamento, na verdade, foi do Felipe Roque. Não foi nem do Everaldo. E aí no rally mais longo do jogo, o Nicolas Lazo desperdiça um ataque. É aquele tipo de ataque que não pode perder, porque quando vira num rally como esse, ganha confiança, Renata. Exatamente, ganharia confiança. Estava dentro da jogada, estava a fim de fazer o ponto, mas aí o Lazo acabou, acho que foi vontade demais. E infelizmente erros acontecem, não foi desse momento, mas era um ponto importante para se manter ali na briga, apesar de um ponto só de diferença, mas não deixar Suzano crescer de novo no set, né? Vem o Muniz agora pro saque, 3-2, tá na frente o Suzano, um ponto é a diferença nesse início ainda de segundo set. No primeiro set o time da casa venceu. Daqui a pouquinho eu quero falar de um problema recorrente no jogo que eles estão reclamando ali na quadra, hein? No fundo quadra, agora onde está o vôlei Renata. Recepção do Lazo, mas essa bola volta de graça. Campelo faz o levantamento e aí o Muniz erra o ataque. Ele sai na pipe lá do fundo depois de ter feito o saque. Aliás, um bom saque do Muniz, mas ele erra a pipe e joga direto para fora essa bola. É o ponto de empate do vôlei Renata. 3-3. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Unimed Campinas com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Tem um canto da quadra, ali no fundo da quadra, que o vôlei Campinas está nesse momento, que ele está levantando a todo momento. O pessoal já reclamou, o pessoal de Suzano já foi 2 vezes ali, deu aquele pisão na quadra para colocar tudo certo, porque tá, de certa forma, a linha ali, ela tá levantando. O Felipe Roque erra o serviço agora, é o 4º ponto de Suzano, mas, Rê, é um pouco preocupante esse tipo de situação numa quadra de vôlei, porque a gente sabe que, pelo amor de Deus, esse piso, o jogador enrosca o pé, alguma coisa ali, pode gerar uma lesão muito grave. Então, na verdade, não tem um ponto só dessa quadra que está acontecendo esse problema, que ela está um pouquinho deslocada as placas, porque esse piso é formado por placas. E a gente vê nos dois lados tem um pouquinho, mas do lado que o Campinas está jogando nesse momento,
é aonde já aconteceu 2 momentos que pediram para arrumar. São detalhes de ginásio, de quadra, que precisa passar por uma manutenção constante e principalmente uma vistoria antes da partida iniciar. A gente tá falando de saúde dos atletas, né? E olha o ataque do Jô agora na saída de rede, coloca no chão, é o 5º ponto. Vem pro saque agora o Biela, levantamento pro Felipe Roque, aí sim, Felipe Roque. É isso que se espera do oposto campineiro, ele consegue colocar essa bola na quadra e o próprio Biela ia fechando por ali, tanto ele quanto o Celestino tentando fechar no bloqueio, mas usou muito bem agora o Felipe Roque. O Paredão consegue colocar na quadra. É o 5º ponto, 5-5 no segundo set. Vem Barreto pro saque. Recepção é do Muniz. Levantamento. E agora no meio de rede ali pro Biela. Ele consegue colocar na quadra. 6º ponto de Suzano, 6-5. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Um dos que está acabando com o jogo vem pro saque, Celestino. É o camisa 10 na pancada, recepção do Nicolas Lazo. Everaldo busca o Adriano aqui na ponta. Deu defesa do Diego. Campelo faz o levantamento lá na ponta pro Muniz. Olha a falta de concentração. Olha a falta de concentração, porque a bola sobrava pro Everaldo. Ele parece que ficou dormindo, Renata Rondini. Essa bola era para ter sido recuperada. 7º ponto de Suzano. Virou meio aquela brincadeira do batata quente, né? Ninguém quis segurar, ele ficou olhando, o Lucas ali do lado tentou salvar também, aí espirrou em um, espirrou outro, caiu. É aquela história, no vôlei, concentração caiu, você perde, fica um joga pro outro e ninguém resolve. De novo, 2 pontos de vantagem para Suzano. Ah, Renata, mas tá no comecinho do segundo set ainda. Da forma como está acontecendo o enredo dessa partida e a forma como o Suzano está ditando o ritmo do jogo, o Renata precisa igualar rapidamente. E isso passa por forçar bem o saque e melhorar na recepção. Precisa defender melhor para começar o contra-ataque. Agora tem um pouquinho de sorte aí, o erro de Suzano. Vem o Celestino pro saque e sorte mesmo, né? Porque como ele vem destruindo no saque, sempre muito bom tirar alguém como o Celestino ali do serviço. E foi o que aconteceu agora. É mais um ponto pro vôlei de Campinas. 7-6, 1 ponto a vantagem. Vem Everaldo pro saque. Lá no fundo, Celestino na recepção, levantamento lá na ponta. O Muniz não consegue o ataque. Agora sim, fechou muito bem por ali o paredão duplo para cima do Celestino. Lucas Fonseca consegue colocar essa bola na quadra e marca mais um ponto pro Campinas. 7-7, empata a partida. No segundo set de jogo, vem de novo Everaldo agora pro saque. O serviço do levantador, tira o peso da bola. Jô na recepção, levantamento pro Biela. Esse jogo de velocidade, essa jogada de segurança, em que o Campelo consegue achar o Biela ali no meio de rede, o vôlei Renata não tá conseguindo marcar porque em todas as jogadas tá subindo o bloqueio simples, Rei. Tá subindo um bloqueio simples e essa é a bola ali que o central tá grudado na rede, aquela bola rápida. Não é fácil de segurar essa bola e subindo com um bloqueio simples, então na velocidade que ela vem, o Ale ainda tenta cair ali do lado certo onde a bola vai, mas não dá para segurar. Olha o levantamento agora do Everaldo pro Felipe Roque. Na saída de rede, ele solta o braço esquerdo naquela pancada. Ele encontra a paralela no limite, né? Fugindo ali do bloqueio do Jô, ou pelo menos da tentativa de bloqueio do Jô. Marca o 8º ponto, o vôlei de Campinas, 8-8. Vem Adriano agora pro saque, é o menino de ouro do vôlei campineiro. Vai soltar o braço na pancada, na porrada lá no fundo. Celestino na recepção, Biela faz o levantamento pro Muniz. Tá jogando também o Muniz uma inteligência, né? Porque o levantamento do Campelo não foi dos melhores. Só que aí quando vinha o bloqueio duplo, o Muniz dá só aquele toquinho na bola, ele explora o bloqueio, usa o bloqueio, consegue colocar em quadra, marcando o 9º ponto pro time de Suzano, 9-8. E ó quem tá no serviço agora. Jô é quem vem pro saque. Toca na fita. Complicada a recepção. E aí deu sorte. Dá sorte o time campineiro agora porque ela toca na fita. O levantamento do Everaldo foi muito complicado. E aí o Lucas Fonseca consegue colocar essa bola na quadra, marcando o 9º ponto. Empata de novo o jogo Campinas. 9-9.
Vem Lucas Fonseca pro saque. Toda a expectativa na arena, Suzano, e aí ele desperdiça o serviço. Fica na rede, 10º ponto para Suzano. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Unimed Campinas com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora, acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Valeu, Adriana, valeu, Lucas. Rapaziada aqui no YouTube do Esporte da CBN Campinas acompanhando com a gente essa transmissão. Recepção do Adriano lá no fundo, Everaldo busca o Lazo aqui na ponta. Deu defesa? Deu defesa? Não. Solta o braço, Nicolas Lazo lá no fundo. Biela até tentava chegar nela, mas ela toca no central de Suzano, vai direto para fora. É mais um ponto Diego, né? O líbero fechava por ali para tentar a recepção. Foi direto para fora, 10-10. Tá tudo igual o jogo nesse segundo set. No primeiro set, 25-20 para Suzano. Vem Felipe Roque pro saque. Bom momento pro Vôlei Renata na pancada. Solta o braço. Celestino lá no fundo na recepção. Levantamento. É pro Muniz, deu defesa. Diego vai jogar de graça. Ale, Everaldo, levantamento. Nicolas Lazo. Explora o bloqueio. Consegue colocar a bola no chão. E vira o jogo 11-10. Pela primeira vez o Vôlei Renata tá na frente nesse segundo set. Momento melhor do jogo no segundo set para o time campineiro, Renata Rondini. Melhor momento do Vôlei Renata agora na partida. Sem dúvida nenhuma, Lazo tem o nome, tem a sina de ser o cara da virada, o cara que levanta a equipe. Tanto é que forçou Suzano a parar a partida de novo. Ele já tinha conseguido no primeiro set, agora de novo ele força mais uma vez Suzano a parar o jogo, pedir tempo ali para conversar um pouquinho. E agora o Renata tem que aproveitar esse momento, o time de Campinas tem que fazer o seu jogo, ditar o seu ritmo. Já foi um set, eu acho que já deu tempo um pouquinho ali de adaptar ao novo levantador, a ter o Everaldo o tempo todo ali, já deu para acertar um pouquinho mais o tempo de bola e principalmente porque o Renata conseguiu crescer nesse comecinho de segundo set. O momento, a chegada no bloqueio já melhorou bastante e a marcação de fundo de quadra também, fazendo com que tenha novas chances no contra-ataque. É assim que o time tem que seguir na partida para tentar realmente igualar esse set e seguir com a chance de vitória na partida de hoje. E para você que está chegando agora na nossa transmissão, a gente tem falado do Everaldo, o levantador do time de Campinas. É porque o Demia Gonzalez teve apendicite, gente, passou por cirurgia e por isso desfalca hoje o time campineiro. Vem para ataque o Jô, que recepção, que defesa lá no fundo do Ale, levantamento pro Felipe Roque! Pancada do Felipe Roque. É o saque, não, é o ataque heavy metal lá no fundo. Diego não conseguiu chegar na recepção. Marca o 12º ponto, abre 2 de vantagem. Não só virou, como consegue abrir agora a vantagem um time campineiro para cima de Suzano. E a boa notícia é que Felipe Roque está no saque. Já autorizado. Rapaziada, secou a quadra, tudo pronto. A expectativa do torcedor campineiro para mais um serviço de Felipe Roque, para tentar abrir ainda mais a vantagem. Aí sequei, né? Secou, né? Você pediu, você estava pronto para puxar aquele saque heavy metal, mas vai ficar para a próxima rodagem dele pelo saque. Deu uma secadinha, mas precisava desse saque, precisava colocar a bola pelo menos em jogo para continuar pegando esse elevador que o Renata precisa no set. Você tava numa vontade de gritar esse ace, isso aqui absurdamente. Vem Judson pro saco, quase que foi do Judson agora. Adriano na recepção, levantamento, Barreto, boa Barreto. Ele aplaudido, inclusive, pelo professor, pelo Horácio de Leu, consegue colocar essa bola em quadra, marcando mais um ponto pro Campinas, 13-11. Opa, deixa eu acertar aqui que a pontuação foi para Suzano, 13-11. 2 pontos a vantagem. Nicolas Lazo vem pro saque, na pancada lá no fundo. Celestino na recepção, volta para Adriano na pipe. Põe no chão Adriano. Inteligente o menino de ouro. Consegue colocar essa bola na quadra, marcando o 14º ponto pro Vôlei Renata. Abre 3 de vantagem. O melhor momento do time campineiro no segundo set. Vem Lazo pro saque. Recepção do Celestino lá no fundo. Levantamento é pro Jô na saída de rede. Bloqueio! Everaldo e Adriano, os dois sobem no bloqueio. O Jô não consegue passar, ela fica na rede. 15º ponto.
Que momento do time de Campinas. Abre 4 de vantagem, 15-11. E Suzano não para o jogo, não. Bom momento, Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. 4 pontos é a vantagem de Campinas, agora para cima de Suzano. Nicolas Lazo para o serviço. Autorizado, Ace! Ele, de irmão para irmão, ele lembrou de Mia Gonzalez, Renato Rondini. Foi no caixotinho, aí o Biela tentou a recepção. O Celestino estava no fundo. Ace, 5 pontos de vantagem, Rê. 5 pontos de vantagem, muito inteligente o Lazo nesse momento, porque todo mundo estava esperando que ele sacasse forte no fundo de quadra e por isso que o Biela e o Celestino não conseguiram chegar na bola ali, tentaram até, mas não deu tempo. E Lazo mais uma vez no saque, está passando por ele a reviravolta nesse set. Então vamos mandar boas energias para Campinas. Adriana perguntando aqui do Gonzalez, ele passou por cirurgia, Adri, de apendicite. Por isso, hoje desfalcando a equipe, aliás, não só hoje, né? Mas com certeza na segunda-feira, na semana que vem, ainda desfalcando o time campineiro. Demian Gonzalez, apendicite, dói uma barbaridade. Olha o levantamento, vem para ataque, Barreto! Ele joga em cima do Celestino que tentou a recepção. Nada feito, 17º ponto, 17-11. Agora obriga Suzano a pedir tempo técnico na quadra. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Unimed Campinas com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora, acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Ô Rê, essa evolução de Campinas no jogo, abrir 6 pontos de vantagem agora. O porquê disso? Melhorou a distribuição de bola, melhorou a confiança, Suzano piorou no jogo. Aqui você acredita esse crescimento do time campineiro, Rê? Eu acredito a evolução de Campinas mesmo. Eles corrigiram algumas falhas que estavam acontecendo e jogadas que eles costumam ter voltaram a aparecer. Por exemplo, a gente teve uma pipe do Adriano, a gente teve bloqueio em 2, 3 bolas. Então, assim, o Renata voltou a funcionar bem dentro do ritmo que eles têm e podem crescer ainda mais nessa partida. Bloqueio também voltou a funcionar bem. E aí, mais um ponto de bloqueio. Voltou a funcionar super bem. Adriano e Barreto sobem ali no paredão, consegue o bloqueio. 18º ponto do vôlei Renata, abre 7 de vantagem. A tentativa de ataque, a distribuição do Campelo ali com o Judson. E o Judson estava bloqueando bem demais agora. É ele quem fica no bloqueio. Nicolas Lazo, boa recepção do Celestino, levantamento aqui na saída de rede. Agora consegue colocar no chão. Vira essa bola, o Ângelos, né, quem entrou agora em quadra, é mais um ponteiro na equipe de Suzano, vira esse ataque, 12º ponto, foi a primeira mudança no jogo, podemos dizer assim, das equipes que iniciaram a partida. O Ângelos tá em quadra, 12º ponto, 18-12 pro time campineiro, e é o próprio Ângelos quem vem pro saque. Lazo na recepção, Everaldo no levantamento pro Felipe Roque, lá no fundo deu o Muniz recebendo, levantamento pro Jô na ponta, deu defesa, levantamento, Adriano sobe o bloqueio, espetacular o Lazo agora, de novo Adriano lá no fundo, deu recepção, levantamento para Suzano, Ângelos, ali, voltou, Jô, bloqueio, e essa bola vai fora. Bom ataque, que belo rally agora, e que belo ataque do time de Suzano, que trocou inclusive o levantador. O Luiz entrou agora em quadra, é o 13º ponto. Uma coisa é certa, Renata Rondini, tivemos 2 rallies até agora, os 2 Suzano venceu. Suzano levou melhor nos 2 rallies e 2 rallies bonitos, né? Esse principalmente ali é o esforço dos jogadores do Renata para não deixar essa bola cair, continuar insistindo. Adriano tentou em 2 bolas, bloqueio também, tentou ali segurar, mas no fim Suzano acabou levando, explorando muito bem o bloqueio do Renata e levando mais esse ponto. Mas a gente olhando um pouquinho aqui a estatística, como está o comportamento das equipes, depois de 6 pontos seguidos de Campinas, que Suzano conseguiu retomar o saque. Então, se o Renata continuar nessa tendência de crescer na partida, vai dar trabalho e muito para Suzano. E bom no saque agora o Ângelos, vem o levantamento do Everaldo, essa bola tocou em alguém.
Tocou em alguém e tocou mesmo. Viu bem a arbitragem. Ela tocou ali no Bruno Biella. Foi para fora o 19º ponto de Campinas, 19-13. Volta a ser de 6 a vantagem. Agora troca ali um pouquinho na quadra o técnico Horácio de Leu. O Lima vem para o jogo. Barreto foi dar uma descansadinha. Felipe Roque está em quadra. Nicolas Lazo está em quadra. Uma troca simples, até para que o Lima possa vir para o saque. Já autorizado Lima, vem para a pancada. Deu recepção do Muniz. Levantamento para o Biella. Bloqueio! Sobe o bloqueio para cima do Bruno Biella. Tá funcionando o meio de rede agora do vôlei Renata. E olha o tamanho desse paredão, né? Porque o Fonseca subia com o Adriano. Lucas Fonseca toca por último na bola. Ela tá na quadra. 20º ponto do vôlei Renata. 20-13. 7 pontos. Excelente a vantagem do time campineiro agora. Vem de novo Lima pro saque. Para tentar abrir mais ainda essa vantagem e fechar de forma tranquila o segundo set de jogo e empatar a partida. No primeiro set deu 25-20 para Suzano. Vem o Lima, toca na fita, sobra pro Biella, levantamento lá no fundo pro Ângelos. Nossa senhora, e aí lá do fundo literalmente, né? Ele conseguiu se virar, essa bola toca na rede, toca no bloqueio, vai direto para fora. É o 14º ponto de Suzano, 6 a vantagem, 20-14. Você acompanhando a Superliga Masculina de Vôlei aqui nos 99.1 da CBN Campinas. Muito obrigado pela sua audiência, participações no WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente traz mais algumas também no nosso canal do YouTube. Você faz essa transmissão com a gente. Vem pro saque o Celestino na pancada, ficou na rede. É mais um ponto pro vôlei Renata, 21-14. O Ângelo, que não é o Ângelos que entrou agora, meu xará de sobrenome, tá dizendo aqui: parabéns CBN Campinas pela transmissão, vai vôlei Renata. Tá torcendo pro time campineiro o Ângelos. O Ângelos não, o Ângelo. O Ângelos torce para Suzano sem dúvida nenhuma. Vem Everaldo agora pro saque, o levantador. Deu recepção lá no fundo. Levantamento é pro Ângelos. Boa defesa lá na ponta do Everaldo, mas aí já tá marcada a irregularidade no ataque. A irregularidade, o Ângelos ele pisa na linha dos 3 metros, ele sai de trás da linha. E quando ele vem pra pancada, ó, acabou pisando, ó. Pisou com a pontinha do pé, por isso 22º ponto, 22-14. Renata Rondini, lhe faço aquela famosa pergunta: ainda dá para Suzano? Não dá mais para Suzano nesse set. O Renata conseguiu organizar a casa, tá ditando o ritmo e passou por um fundamento que o vôlei depende dele demais: bloqueio. Bloqueio funcionou do Renata. Claro que os ataques são bem-vindos, os saques também, mas se tem um fundamento que a equipe melhorou demais nesse set foi o bloqueio e está garantindo aí a igualdade no jogo agora, 1-1. Terceiro set promete. Terceiro set promete, não tenha dúvida disso. Vamos ver se um pouco mais parelho, porque de certa forma a gente pode analisar que os dois sets eles foram muito distintos, né? Porque em nenhum momento teve ali a não ser no início do primeiro set, uma disputa um pouco mais ferrenha. Vem Everaldo pro saque, bom saque do Everaldo, levantamento lá na ponta, recepção do Adriano lá no fundo. Everaldo se vira para levantar pro Felipe Roque, pra cima do Diego. Celestino aparece lá no fundo, vai ter que jogar de presente essa bola o Muniz. Everaldo levantou pro Adriano, fica no bloqueio. O Luiz, levantador do time de Suzano, conseguiu parar o Adriano agora. Um bloqueio simples. Ô Rê, vou te dizer que não foi o Luiz quem bloqueou, foi o Adriano quem jogou a bola em cima do bloqueio do Luiz, porque tava fácil de passar essa bola. Então, na verdade, acho que o Adriano tentou, ele viu que o bloqueio vinha, ele tentou explorar esse bloqueio, porém, deu errado, né? A bola acabou caindo ali dentro da quadra de Campinas e a pontuação para Suzano. Mas ainda um jogo bastante tranquilo nesse momento para a equipe de Campinas. E vem pro ataque o Felipe Roque naquela largadinha, famoso levantamento, foi muito próximo da rede, mas ele consegue dar só aquele toquinho, colocar a bola em quadra, se livrando ali tanto do Judson quanto do Luiz, que estavam na marcação, e colocando no placar o 23º ponto para o vôlei Renata, 23-15. Vem pro saque Adriano, menino de ouro.
Tá na hora de encaixar um ace aí, Adriano. Tá na hora de encaixar um ace, Adriano. Não vimos ainda um bom saque seu dentro do jogo. Autorizado já o menino de ouro. Vem Adriano pra pancada. Faltam 2 pro vôlei de Campinas fechar o segundo set. Diego na recepção, Luiz faz o levantamento aqui na ponta pro Ângelos. Ale apareceu na recepção. Ele até ia conseguindo salvar, mas aí depois essa bola foi direto lá no fundo, direto pra fora. 16º ponto de Suzano, 23-16. A vantagem é de 7 pontos, a vantagem é muito boa pro time campineiro. Faltam 2 apenas para fechar. É o Luiz quem vem pro saque. Começou no levantamento o Campelo como titular. E aí nesse segundo set a mudança. Quem está no levantamento é o Luiz, camisa 12, e é ele quem vem pro saque nesse momento. Tirando o levantador da rede. A rapaziada tá conversando alguma coisa ali com a arbitragem. Lá na quadra do vôlei Renata. A arbitragem conversa, os árbitros se conversam e agora sim, autorizado o saque do Luiz. 23-16, 7 pontos a vantagem. Recepção ruim do Ale, essa bola vai voltar pro Judson de graça. Na pipe o Judson consegue colocar no chão o Renato Rondini. Certo que a vantagem é longa. Não dá pra começar a dar mole, né, Rê? Não pode começar a baixar a guarda de novo, se acomodar ali na vantagem de placar, não. Foram 2 bolas, 2 sequências de um pouquinho de desatenção. Até que o ponto anterior de Suzano foi um esforço por uma má recepção. A bola acabou escapando, mas essa agora da rede foi aquele lance feio, sabe? E olha o bom saque do Luiz de novo. Adriano na recepção, Everaldo faz o levantamento ruim pro Lazo. Na mão de ferro, volta pro Muniz no ataque. Lá no fundo, Everaldo na recepção, vem Felipe Roque, explora o bloqueio e cai no chão. Ele explora muito bem. Felipe Roque coloca essa bola na quadra, marca o 24º ponto pro vôlei Renata. Tem 7 point, 24-17. Boa é a vantagem. 7 pontos nesse momento. Muito difícil, né? Tem 7 points. A equipe campineira. Vem pro saque o Lucas Fonseca. Toda a concentração nesse momento do time campineiro. É o Everaldo que vem pro saque para tentar fechar e aí ficou direto para fora essa bola. 18º ponto pro time de Suzano. 24-18. É a expectativa do time campineiro para fechar esse segundo set e empatar o jogo. No primeiro set, 25-20 para a equipe de Suzano. Quem vem para o saque agora é o Celestino. Toda a concentração do Luiz, o Diego, o Judson tá ali na rede. Vem pro saque, recepção é do Adriano. Levantamento do Everaldo pro Nicolas Lazo. Judson consegue, Ângelos toca por ali, volta pro vôlei Renata. Everaldo, levantamento pro Felipe Roque. Deu defesa do Luiz, levantamento pro Ângelos, sobe o bloqueio. De novo Ângelos, tem ataque de Suzano. Ângelos lá no fundo, ponto de Suzano. O ataque pra cima do Everaldo. Teve 3 chances o vôlei Renata e nas 3... voltou essa bola para a equipe de Suzano. 19º ponto, melhor dizendo, para a equipe da Grande São Paulo. 24-19. Tem mais um set point. Suzano já salvou 2. Eram 7, agora são 5 do time campineiro. Vem de novo o Celestino agora para o saque. Toda a concentração do camisa 10 na pancada. Ficou na rede. 25º ponto do vôlei Renata, fechando o segundo set em 25-19, empatando o jogo por 1-1. Daqui a pouquinho tem muito mais para você. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples, super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição.
Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. O mundo corporativo, que completa 20 anos, está de olho na valorização dos profissionais com mais de 50. E entrevista Beatriz Sairafi, diretora de recursos humanos da Century no Brasil. A gente percebe que o índice de engajamento cresce muito quando as pessoas simplesmente podem ser quem elas são, porque não dá para você contribuir com o seu melhor e dar o seu melhor também para a empresa, com as suas ideias, com o seu talento, com toda a sua bagagem, se você tiver que entrar num script, né? Se você tiver que não falar algumas coisas que pode ser mal interpretado. Ouça o Mundo Corporativo nesse sábado no Jornal da CBN, domingo às 10 da noite, em horário alternativo ou a qualquer momento em podcast. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 8 horas mais 7 minutinhos, foi pra conta o segundo set do vôlei Renata, 25-19, primeiro set 25-20, jogo muito equilibrado, 1-1 por enquanto, Rê. Bastante equilibrado, o primeiro set foi a favor de Suzano, com nenhuma desculpa, erros e falhas do Renata que não conseguiu fazer o que tem feito nesse campeonato até então, o porquê está em segunda posição de classificação, só atrás do Cruzeiro. Suzano teve todo o mérito da construção do seu primeiro set. Em compensação, no segundo set, o Renata retomou um pouquinho o que ele vem apresentando nessa Superliga. Sentiu um pouco, não vou ser tão assim boazinha com a equipe não. Sentiu bastante a ausência do Demian Gonçalves. O Mumi realmente é o cérebro ali do elenco, né, da questão da distribuição das bolas, o levantador que dá a confiança e que o elenco está acostumado a jogar. Então o tempo de bola muda com o Evandro, ele vai acionar algumas bolas de segurança de forma diferente do que o Mumi recorre algumas vezes. Então assim, o Renata patinou um pouco nisso, a gente vê pelo tempo de bola e a altura de bola que o Evandro está lançando para o oposto, para o Felipe Roque, que ele ainda está puxando essa bola. Então isso estão sendo acertos que estão acontecendo. Só que no segundo set, outras peças da equipe já apareceram mais, como o caso do Adriano e o Lazo também. Os dois ponteiros aí conseguindo pontuar e o bloqueio voltou a funcionar. Então isso ditou outro ritmo para a partida e aí uma vitória tranquila do vôlei de Campinas no segundo set. O terceiro agora é aquele da sobrevivência. Quem comandar esse set tem grande chance de fechar a partida. Então por isso que a briga vai ser boa. Bom, Suzano já abre 1-0, só para trazer, nesse momento, Luiz é o levantador, Diego o líbero da equipe de Suzano. Judson está em quadra, Daniel Muniz está em quadra, Jô está em quadra, Celestino em quadra e o Riad, camisa 15, podemos dizer que nesse momento é a novidade, né, na equipe de Suzano, está em quadra também. O Riad empata o jogo. Vôlei Renata nesse terceiro set, comecinho de terceiro set que você vai acompanhando com a gente aqui nos 99.1 e também no nosso canal do esporte da CBN Campinas no YouTube. Vamos com todo o terceiro set. Será que tá Vôlei Renata? Será que tá Suzano? Esse ataque de novo, agora o Daniel Muniz colocou lá na quadra, lá no fundo e com raiva inclusive, consegue marcar mais um ponto, é o segundo ponto de Suzano. Uma dúvida aqui, viu, Rê? O Luiz, ele continua em quadra. Eu, particularmente, o levantador, né, da equipe de Suzano, eu particularmente gostei demais do Campelo no primeiro set. Será que sentiu alguma coisa? Então, eu também comecei a observar em quadra se a gente via alguma reação ali da comissão técnica, alguma coisa, porque realmente não é uma troca
fácil, né? Comum de acontecer no vôlei. E assim, observando a equipe, como se comportou no primeiro set, como se comportou no segundo, não entenderia essa mudança se fosse só uma questão técnica. Pode ser que ele tenha sentido alguma coisa ali e a comissão preferiu mantê-lo no banco até então, mas tecnicamente não se justificava essa troca direta. Ou tem também alguns treinadores, mas com o Suzano eu não tenho visto direto essa troca entre os levantadores ao longo de jogo. Mas pode ser uma escolha para hoje, de repente, aí do treinador. Mas eu acho que tem alguma coisa talvez a ver com as condições físicas. É que a gente aqui com as imagens não consegue ver quem está naquele aquecimento de canto de quadro. Porque se o atleta estiver de pé lá, ele está pronto para entrar. Belo ataque agora do Jô, marcando o terceiro ponto para a equipe de Suzano, 3-2 no placar. Vem Jô, o próprio Jô pro saque. Alê na recepção, Everaldo buscando o Nicolas Lazo lá na ponta. Que ataque do Lazo. Espetacular, né? Ele passa pelo bloqueio, passa pelo fundo bola, encontra um espacinho ali, tocou ainda por último no Celestino e foi pra quadra. É o terceiro ponto do vôlei Renata, 3-3, tudo igual nesse terceiro set, que você acompanha com a gente, com exclusividade. Vem agora Lucas Fonseca pro saque. Vamos, Fonsequinha, solta o braço. Ele tira o peso da bola, rapaz do céu. O Muniz agora faz o famoso golpe de vista, só que fica na torcida, porque essa bola passou muito justinha ali do fundo. Olha isso! Renata Rondini. Foi frieza demais e eu diria que foi dentro. Pelo ângulo de trás da quadra, eu diria que esse saque do Fonseca foi um ace, mas a arbitragem ali do chão de linha não deu. Se tivesse o desafio, fatalmente seria ponto do vôlei Renata. E agora o Felipe Roque desconta. Consegue usar o bloqueio e jogar essa bola no chão, marcando o quarto ponto, 4-4. E é o próprio Felipe Roque quem vem pro saque. No primeiro set, Suzano 25-20. No segundo set, o vôlei Renata 25-19. 4-4 nesse terceiro set, que começa muito equilibrado. Felipe Roque pra cima do Celestino. Levantamento é aqui na ponta. Deu defesa. Barreto. Adriano vai ter que jogar essa bola de graça. Vai sobrar pro Diego. Levantamento do Luiz pro Judson. Roque lá no fundo. Deu defesa. Nicolas Lazo ficou no bloqueio. Pra mim, a distribuição de bola foi errada. Essa bola do Everaldo era para ser pro Felipe Roque, não pro Lazo, porque tava armado o bloqueio, Rê, do outro lado. Não só o bloqueio estava armado, que se a gente olha a diagonal todos os atletas estavam naquele corredor daquela diagonal. Enquanto se ele traz pro oposto, eles iam estar no contrapé. Então você demora para chegar na marcação dessa bola. Eu também concordo com você que eu teria acionado o oposto nessa bola. 5-4, a vantagem é de 1 ponto de Suzano. Judson! Rapaz do céu, o Judson é um dos destaques no jogo no quesito bloqueio, mas nessa aí foi muito mal. Agora jogou direto para fora, dando de presente o 5º ponto para a equipe campineira. Vem Nicolas Lazo, o argentino. Tá noivo Nicolas Lazo, vem pro saque, deu recepção lá no fundo do Celestino. Levantamento foi pro Jô, ficou o Jô. Deu ponto pro vôlei Renata no levantamento e certo, né? Mas sobe ali o bloqueio espetacular agora do Barreto. E aí ele para o ataque do Jô, marcando o 6º ponto pro time campineiro. Vira o jogo o vôlei Renata. 6-5. Vem pro ataque, sobe o bloqueio de novo. Ia comemorar, depois comemora. Ô Barreto! Ele sobe no bloqueio, Renata Rondini, e sai comemorando. Só que a bola não caiu, deu defesa, Rê. Aí ele volta e não tem como defender. Então, aí a gente faz uma sucessão de erros. Ele vai comemorar e a bola não caiu e a bola volta. E quando volta, fica aquele, vai você, não vai você, ninguém foi. E a bola caiu no buraquinho entre eles ali. Esse ponto, esse erro é aquela coisa assim, não pode ter. Concentração 100%, a bola tá em jogo, só comemora quando o árbitro realmente levantou o braço pro seu lado. Mas aí eles já consertaram, já recuperaram um ponto. 7º ponto agora, que coisa, Barreto, que coisa. É o 7º ponto. A rapaziada tá invertendo ali também, na geração das imagens, Rê. Confunde. Quando muda a quadra do time, eles estão invertendo o placar também. E aí, nesse momento, por exemplo, o Renata tá como se fosse o time mandante. Aí confunde completamente.
Vem pro ataque agora ali no meio de rede o Riad. Aliás, jogadorzaço o Riad também, né? É o central nesse momento. Foi muito bem o Luiz na jogada de velocidade com o Riad. Ele consegue colocar na quadra, marcando mais um ponto para a equipe de Suzano, 7-7. Jogo muito equilibrado neste terceiro set. Vem o Celestino pro saque. Veraldo faz o levantamento buscando o Adriano. Riad na recepção. Levantamento pro Jô na saída de rede. Consegue o Fonseca com o pé. Nicolas Lazo tem que jogar de graça. Celestino no fundo. Luiz, levantamento pro Jô. É levantar, bater e sair comemorando. Porque o levantamento vem tão inteiro, Renato Rondini, que é muito difícil. O Jô é um baita jogador. Ele dificilmente erra essa pancada. Exatamente, difícil, a bola veio alta, veio bem levantada, ele é craque nessa bola, não tem como. E eu de novo vou usar assim, o Guarizo que brinca comigo, quando a gente fala de um jogador aqui, parece que eles escutam lá e reagem. Eu queria um pouco mais do Adriano no jogo como ele estava no segundo set, ele voltar para esse set, depende também dele ser mais acionado, mas eu queria ver mais o menino de ouro dentro da partida. Eu vou completar essa lista de pedidos então. E vou incluir o Felipe Roque também. Eu queria muito, um pouco mais dos dois. Concordo com você, muito mais do Adriano. Mas o Roque, que marcou esse 8º ponto agora para o vôlei Renato, e poderia aparecer um pouquinho mais também na partida. A discussão ali do time de Suzano é que o ataque do Felipe Roque teria ido direto para fora sem bater em ninguém. Sem bater em ninguém. Achei que não bateu mesmo, não. Eu não consigo afirmar da imagem que está aqui. Que foi para fora, foi. Agora, se tocou em alguém na rede ali no bloqueio, e o juiz confirmou que tocou. Eu não consegui ver. Precisaria daquela imagem em cima da rede para a gente ter certeza. Volto a defender algo que eu falei na Superliga 21-22 inteira. Superliga masculina de vôlei não dá mais para ter desafio em alguns jogos e em outros não. Você precisa ter, que é o VAR do vôlei, para quem está com a gente não é tão familiarizado com o voleibol, o desafio é o VAR do vôlei. Se tem nos jogos do Cruzeiro, por exemplo, que o Cruzeiro tem isso, precisa ter em todos os jogos, gente. A CBV precisa dar um jeito de ter em todas as partidas. É o que a gente conversou na última partida, vem melhorando, era só o Cruzeiro que tinha, agora são 6 equipamentos em uso pela CBV, mas não está em todos os jogos, ainda não tem como cobrir todos os jogos da Superliga. No playoff, sim, nos playoffs teremos desafio em todas as partidas, mas ainda é uma discussão entre a CBV e os clubes, porque a CBV está investindo em aparelhagem, mas por enquanto a responsabilidade do manuseio e da segurança desse equipamento, se chega no ginásio, é do clube. E os clubes não querem assumir essa responsabilidade, porque você tem que treinar uma equipe para manusear, você tem que dar segurança para esse equipamento, fazer o transporte desse equipamento. Então essa discussão ainda está no segundo round, ainda vai ter um terceiro. Mas a gente espera que para a próxima Superliga, 100% das partidas, independente de fase, da classificatória até a final, tenha desafio. O alto rendimento, o alto nível que está o voleibol nesse momento, não dá mais pra gente não contar com a tecnologia. Gente, uma má notícia, hein? A gente tá observando aqui, a gente fica na expectativa, porque o Felipe Roque foi para um ataque e quando ele desceu, não sei se torceu o pé, se torceu o joelho, tem ali um choque com o Muniz, com o Daniel Muniz, e aí quando ele cai de mau jeito, mas já tá se levantando. Já está se levantando o Felipe Roque. O ponto vai voltar, inclusive. Continua 9-8 para o vôlei Renata. O Judson, o Riad, melhor dizendo, vai lá conversar com o Felipe Roque e tal. Mas foi mais o susto mesmo. Ainda bem, né? Felizmente. O grande nome, junto com o Adriano, o oposto do vôlei Campinas, o Felipe Roque. Foi só um susto, tá tudo bem com ele. Como eu disse, vai voltar o ponto. Ele não se concluiu, porque no vôlei tem isso, o jogador sentiu, caiu, para o ponto imediatamente, independente da situação, né, que esteja. E já tudo bem, já recuperado agora o Felipe Roque. O pessoal aproveita para trocar ali uma palavrinha, para tomar uma aguinha, e a gente também para dar aquela faturadinha. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Com os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi, grande Elton Grimaldi, tá com a gente nas jornadas do vôlei. Esse já é mais
Esse é mais craque que Adriano já no vôlei. Ei, Elton Grimaldi. Vem pro saque Everaldo. 9-8, a vantagem do vôlei Renata é de 1 ponto. Vem pra pancada o Everaldo, não, ele tira o peso da bola. Muniz na recepção, levantamento pro Jô, bloqueio! E que bloqueio espetacular! O Jô subiu lá no 3º andar. E aí, meus amigos, fechava por ali o Everaldo e o Adriano. O Everaldo toca por último na bola. Ela cai na quadra de Suzano, marcando o 10º ponto pro vôlei Renata. 10-8, abre 2 de vantagem o time campineiro. Vai obrigar a equipe da casa a pedir tempo? Não, só vai haver a substituição. Mudança aconteceu? Nem aconteceu, o pessoal só pediu para que a quadra fosse seca. Aí o Everaldo é que aproveita, né, para trocar uma palavrinha ali com os companheiros e agora vem pro saque. O levantador titular no lugar de Demian Gonzalez hoje, que passou por uma cirurgia de apendicite. Foi ontem a cirurgia, está em recuperação. Vem pro saque, recepção é do Muniz, ele fica no bloqueio, mas volta para a equipe de Suzano. Luiz faz o levantamento pro Riad, Ale, espetacular, levantamento, Adriano lá no fundo, Diego na recepção, levantou o Luiz pro Muniz, fica no bloqueio, Riad, Luiz, Jô, de novo em cima do bloqueio do Adriano. Agora foi inteligentíssimo Luiz. E Renata Rondini, eu te diria o seguinte, 3-0 em ralis para Suzano. Renata não conseguiu ganhar um sequer. Exatamente, acabei de pensar isso. Falei, de novo, nesse rally precisa desse ponto para ganhar moral, para pôr pressão, abrir vantagem. Mas não, de novo, o 3º rally da partida e Suzano levou o melhor. E isso passa não só pelo Luiz, mas o Jô também, muito inteligente na partida. E nessa jogada foi mais uma vez, só que aí Suzano devolveu errando o saque. Riad fez esse grande favor, ficou na rede. 11º ponto para o time campineiro. Vem pro saque o Adriano. Tá em quadra o Everaldo, Fonseca, Felipe Roque. E vem pro saque o Adriano. Levantamento complicado do Luiz. E aí sobe o bloqueio do Felipe Roque. O Fonseca diz o seguinte pro Roque, né? Você poderia ter tirado o braço, porque talvez o ataque do Muniz não fosse bom, mas acho que seria, né? É que sai sem muita potência. Fatalmente, na cobertura aconteceria a recepção por parte do Ale ali no fundo. Vem o Jô pro saque. Bom saque do Jô, não. Ruim o saque do Jô. Fica na rede. É o 12º ponto, 12-10 pro vôlei Renata. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Unimed Campinas com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora, acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vitor Matheus, Cássia Souza, Pedro Soares, Cristiano Salvione, rapaziada, muita gente participando com a gente aqui no YouTube da CBN Campinas. E, por exemplo, ó, o Vitor Matheus, não, a Cássia Souza, ela opinou aqui, ó. Enquanto todos não tiverem desafio, não deveriam usar. Eu tô com você, Cássia. Eu acho isso também, precisa ter igualdade. Você usa quando todo mundo tem. Se não é todo mundo que tem, você não usa. Erro no ataque ali da equipe de Suzano. É o 13º ponto do vôlei Renata, 13-10. Tempo técnico na quadra. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Anunciando para o próximo sábado a estreia da Ponte Preta na Série A2 do Campeonato Paulista contra o Velo Clube lá em Rio Claro. Toda a equipe CBN em loco, abertura da jornada às 3 da tarde, a bola rola às 3h30. Com Carlos Cabela, Antônio Lupe, Carlão de Freitas, estarei nessa também, toda a equipe da CBN e, claro, trazendo também todas as informações numa cobertura especial do que acontece lá no Bruno José Daniel, lá em Santo André, para a estreia do Guarani na Série A1.
tem Guarani e Santo André. E já no meio de semana tem Ponte contra o São Caetano, tem Guarani contra o Santos. Enfim, é a temporada 2023 do futebol e do vôlei que segue. Muito esporte pra você aqui na CBN Campinas. Vem pro ataque o time de Suzano, Daniel Muniz. Agora solta o braço, consegue colocar essa bola na quadra. Bom ataque, com algumas reclamações ali por parte do time do vôlei Renata, mas está na quadra, é o 11º ponto. 13-11. 2 é a vantagem do time campineiro nesse momento. Tudo igual em sets, viu, gente? Primeiro set deu Suzano, segundo set vôlei Renata. Na recepção, o Adriano, levantamento pro próprio menino de ouro. Ele joga para fora essa bola. Vem na pipe, que é uma das especialidades do Adriano, só que ele força demais, né? Foi inteligente o Judson, inclusive, ali na rede, porque ele recolhe o braço. E a bola não bate e ninguém, vai direto para fora, por isso o 12º ponto. Encosta Suzano, 13-12. Vem Celestino pro saque. Levantamento do Everaldo, Nicolas Lazo vem na pancada. Essa bola volta pro time campineiro de novo. Lazo na pancada para fora. Solta demais o braço, mas tá dizendo que tocou em alguém, no Judson. A arbitragem acusa que essa bola tocou no Judson. O Judson vai à loucura, porque ele diz que não tocou não. E eu acho que não tocou mesmo, Renata Rondini. Não, eu fiquei com a dúvida ali. Ele tava embaixo do árbitro de rede. O pessoal de Suzano discute bastante com a arbitragem, porque eu também acho que estava subindo um bloqueio triplo. Ele era o último do bloqueio, bem na frente do juiz. Eu acho, pela imagem que a gente vê aqui do replay, que não tocou na mão do Judson, e aí teria sido o ponto de Suzano, mas confirmou ponto para Campinas. Quem vai para o saque agora é justamente Felipe Roque, né? O saque potente do time campineiro. É o saque heavy metal. Será que vem o primeiro ace de Felipe Roque no jogo? Autorizado Felipe Roque na pancada, deu defesa do Diego, levantamento do Luiz aqui na ponta para o Celestino, colocar no chão, 13º ponto de Suzano. Sobre o lance anterior ainda, o voleibol tem aquela situação, né, de que o jogador muitas vezes ele se acusa, ele se acusar é um pouco mais difícil, só que quando a arbitragem marca que tocou no bloqueio, se realmente tocou, dificilmente ele fica revoltado com a marcação da arbitragem. Quando ele se revolta é porque geralmente ele tem razão. É o fair play no voleibol. Judson no saque, levantamento, é pro Lazo, erra o ataque, fica no bloqueio. Erra o ataque, o Nicolas Lazo estava inteiro aqui na entrada de rede, ficou no bloqueio do Riad, a bola tá na quadra, é o 14º ponto da equipe de Suzano, que encosta, que empata esse terceiro set. O vôlei Renata chegou a abrir 3 pontos de vantagem. Tudo igual, 14-14, Judson de novo pro saque. O Lazo na recepção, levantamento é pro Adriano, vem da pipe, agora sim. E agora funciona a pipe do Adriano. Ele sai lá de trás da linha dos 3 metros, consegue colocar no chão. Belo ataque do Adriano, bela visão, inclusive também do Everaldo. Agora lá no fundo da quadra, o Adriano joga pra lá. 15º ponto, 15-14. Vem pro saque o Nicolas Lazo, forçou demais, jogou direto pra fora, empata o jogo. 15-15. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Unimed Campinas com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Luiz pro saque. Levantador de Suzano. Adriano na recepção. E aí sim. Bola de segunda do Everaldo. Isso, Everaldo. Entra no jogo. Bela jogada do Everaldo na recepção do Adriano. Vinha fechando o Barreto por ali. O Everaldo nessa bola de segunda coloca na quadra. Não tinha marcação. 16º ponto e belo ponto, inclusive. Vem Barreto agora pro saque, põe em quadra, Celestino na recepção, levantamento, é pro Jô, ele explora o bloqueio do Lucas Fonseca, e aí já sai comemorando, né? Porque ele solta o braço naquela pancada, a bola já vai direto pra fora, a comemoração do Jô. O jogo é lá e cá no side-out. Primeira vez que a gente vê, né, esse side-out. 16-16. Isso, agora sim, atualizaram o placar. 16-16, tudo igual. Lazo na recepção, levantamento do Everaldo pro Fonseca. Espetacular, Fonseca. Espetacular agora, porque a bola, ela não vem muito boa no levantamento,
E aí o Fonseca ia passando da bola, ele consegue colocar a pontinha dos dedos naquele caixotinho, coloca na quadra, o Diego não chegou nela. 17º ponto do vôlei Renata, 17-16. Muito igual o jogo. Esperávamos, confesso pra você, Renata Rondini também. Aliás, foi o que disse a Rê no comentário inicial, que o vôlei Renata fosse um pouco mais favorito, né? Conseguisse impor. Mas o desfalque de Deminha Gonzalez faz muita diferença. Levantamento para o Daniel Muniz. A reclamação valeu a reclamação. Ele está dizendo à arbitragem que houve o toque ali no bloqueio. O Muniz subiu, né, no terceiro andar, literalmente. E essa bola teve o toque, por isso 17º ponto. 17-17, empata o jogo a equipe de Suzano. Vem Riad agora para o saque. Solta o braço Riad. Só que soltou tanto o braço e jogou direto para fora, deu de presente. As equipes trocando pontos agora, Rê. Literalmente um side-out desde o 14-14. As equipes trocando os pontos, toma lá da cá. A gente sabia que seria a tendência desse terceiro set, só que pelo que apresentou no segundo e por quem é nesse campeonato, quem está deixando a desejar? O vôlei de Campinas. Suzano está dentro de casa, está buscando a recuperação dentro da Superliga, tentando pontuar e está ditando ali, se mantendo firme, só que a gente esperava do time de Campinas. E esperava um terceiro set brigado, mas quando abriu algumas pequenas vantagens nesse set, que ele administrasse e conseguisse ampliar isso, e não é o que está acontecendo. Então, nesse finalzinho de set, se o time de Campinas não concentrar e focar no objetivo que está em quadra, vai passar apuro nesse finalzinho. E quem vencer esse set vai chegar com moral para o quarto, com maior chance de vitória, porque cresce o time, cresce a confiança e o adversário se sente mais acuado. Então, para Campinas, precisa fechar bem esse set. E consegue fazer o 19º ponto. Vem pro saque o Adriano, menino de ouro. Na potência, na pancada, Adriano, na pancada. Solta o braço, Adriano! Ace do menino de ouro! Ele consegue colocar a bola na quadra. Pontaço do Adriano. 20º ponto, 20-17. No momento mais importante do terceiro set, abre 3 de vantagem o vôlei Renata. Era o que diria, era o que dizia a Renata Rondini. Vem Adriano de novo pro saque. Diego na recepção, complicada. Luiz levantou pro Jô. Adriano deu defesa lá no fundo. Levantamento do Everaldo pro Felipe Roque e ficou no bloqueio. Não tá bem Felipe Roque. Hoje não é o dia do Roque. De novo ele ficou no bloqueio. A terceira vez, Renata Rondini, que ele vem para o ataque. Tudo bem que o levantamento não foi dos melhores, mas pela terceira vez ele ficou no bloqueio. Dessa vez para cima do Muniz. Sem dúvida nenhuma, não é a melhor partida do Felipe Roque. Ele não tá naquele dia que ele tá trazendo, assim, diversificando as bolas dele, a forma de atacar. Às vezes ele acha um espacinho a mais, um espacinho a menos. A gente sabe que é tarefa de casa de qualquer equipe fazer a marcação correta do oposto da equipe adversária, ainda mais um oposto como o Felipe Roque. E a cada partida as pessoas vão conhecendo ainda mais a jogada, as variações dele, vão diminuindo o espaço e o bloqueio tá chegando no tempo. Mas hoje eu queria ver um pouquinho mais dele, já que não está dando o tempo de levantamento, não está vindo adequado, até pela falta de entrosamento de 100% com o Everaldo, enfim, que ele tivesse um quê a mais. Só que nem no saque hoje está aparecendo esse quê a mais. Então ele está um pouquinho abaixo do que a gente espera e a gente sabe que ele é uma peça-chave nesse elenco, que é a bola de segurança da equipe. E agora ele se aproveitou, até foi inteligente, inclusive, ali, porque o Muniz fechava para cima e aí ele consegue usar o bloqueio e conquistar o 21º ponto para o vôlei Renata, mantendo aí do time de Campinas esses 3 pontos de vantagem, 21-18. E o Frank vem para a quadra agora para fazer o saque nesse momento. Vem para a quadra João Frank, vai para o saque, tira o peso da bola, Diego na recepção, levantamento do Luiz ali no meio de rede, o Judson vira de novo, jogando um partidaço o Judson. Contra o vôlei de Campinas ele sempre joga muito, ele joga muito, é um grande jogador o Judson, mas é aquela coisa do ex e tal, aquele sentimento, né? E o Judson mais uma vez jogando muito bem. 21-19, vem pro saque o Daniel Muniz.
2 pontos é a vantagem do vôlei Renato. Precisa do side-out agora, para ir mantendo sempre a diferença ali de 2 ou 3. Seria importantíssimo para fechar esse terceiro set. E aí o Muniz ajuda. Ajuda para que isso aconteça, fica na rede. 22º ponto. Volta a ser de 3 a vantagem. Tá voltando agora para quadra, ou tá entrando agora em quadra, o Felipe Brito. É o Lucas Borges, melhor dizendo. O Lucas Borges vem pra quadra. Pio, eu tô achando que você tá com saudade do Brito. Ele não joga desde o final de novembro, ainda tem um pouquinho mais de recuperação. 3 vezes você já falou dele nessa transmissão, hoje é saudades. Saudades do Brito. Saudade. E ele viajou hoje, a informação é que ele viajou, mas viajou, obviamente, só pra... Que ele tá em recuperação ainda. Só pra ficar com o elenco, aquela coisa toda. Mas eu estou sim com saudades de Felipe Brito. Faz uma falta danada. Lucas Borges está em quadra e o ponto é de Suzano. A bola toca no chão depois do ataque. O Alê chegava na tentativa da recepção, mas não, ele recebe e vai direto para fora, né? Não chegou inteiro agora o Alê. Por isso, 20º ponto do time de Suzano, 22-20. 2 pontos é a vantagem nesse momento. Vem Judson pro saque. Estamos vivendo o terceiro set do jogo, direto da Arena Suzano. Jogo atrasado do primeiro turno da 8ª rodada. Caiu uma tempestade no dia da partida. No primeiro turno, a partida foi adiada, está sendo realizada hoje. O vôlei Renata na segunda colocação, na vice-liderança da competição, 25 pontos, vai tentar chegar a 28. Bom saque do Judson, melhor ainda a recepção, levantamento, melhor ainda o ataque do Adriano. Melhor ainda o ataque do menino de ouro. Everaldo faz o levantamento. O Adriano vem lá de trás naquela pancada que o Judson tenta até chegar na bola, não consegue. 23-20, Renata Rondini, uma pontuação, digamos que tranquila para o vôlei Renata. Sem dúvida nenhuma, um momento tranquilo e um ace do Lazo. Olha, deixa tudo melhor. Vem na bancada o Nicolás Lazo, o argentino consegue colocar em quadra, marcando o 24º ponto, 24-20, para deixar a situação de Campinas muito tranquila dentro de quadra. E olha que pancada. A imagem, né? A geração da imagem mostrando de novo, o Celestino tentava chegar nessa bola, mas que jeito que chega. Que belo saque, 7 point, obriga a Suzano a pedir tempo, Renata Rondini. Essa parada de tempo é a organização da casa para o próximo set, porque a gente olha um placar da forma que tá, 20 para Suzano, 24 para o Renata, não tem mais o que fazer. Não vai conseguir salvar tanto 7 points assim para Suzano se manter vivo nesse set, mas precisa acalmar, quebrando de novo o momento do Lazo nessa partida. Acho que é o terceiro tempo técnico que Suzano pede justamente quando o Lazo passa pelo saque e vem de ace. Então isso já está sendo recorrente nessa partida, só para dar aquela acalmada na equipe, quebrar a motivação do argentino aqui de Campinas e seguir já organizando para o quarto e decisivo set no caso de Suzano, porque aí Campinas vai abrir 2-1 no jogo e tá ditando o ritmo da partida nesse momento. Lazo vem pro saque, recepção do Celestino, levantamento, bloqueio! Mas ela foi fora. O Barreto, ele até sai comemorando, mas a bola foi fora e era um belo bloqueio sendo armado pelo jogador de Campinas. Olha só, ela toca, mas ela toca e cai dentro essa bola, Renata Rondini. Olha, tá, eu fico na dúvida aqui, que foi assim, vamos ver se o replay traz. Nossa, mas... Quem pediu tempo? Renata pediu tempo nesse momento de ler o para tudo e também vai quebrar essa concentração de Suzano. Eu no momento aqui, eu fiquei olhando ali a cena, bateu na linha branca para fora. Para mim foi muito pouco. Eu acho que a arbitragem acabou acertando, mas mais uma vez é um ponto que fica em dúvida. Se tivéssemos o desafio, não teria discussão nenhuma nesse momento. E talvez poderia ter fechado o set. Então, bola para a próxima. As dúvidas, são muitos lances de dúvidas no jogo, né? Coisa impressionante. Impressionante. Tanto que, o Horácio de Leu pede tempo, pra dar só aquela baixada, organizar e tal, deixar a rapaziada com a cabeça
em dia para fechar. Ainda tem 3 set points o vôlei Renata. Até porque ele não tinha pedido um tempo nesse set, então Exato. Ele tinha aí tempo para gastar e tranquilizar a equipe para poder fechar o set e já pensar aí no quarto e construir essa vitória fora de casa. Vem Ângelos agora pro saque. 7 points pro vôlei Renata, 24-21. Rapaziada reclamando ainda com a arbitragem. Ângelos já pronto. Pode ser o ponto para decretar a vitória neste terceiro set do vôlei Renata, que colocaria 2-1 no jogo. E aí poderia vir para o quarto set para fechar. Recepção do Lazo. Levantamento para o Barreto. Coloca em quadro Barreto. O central campineiro fecha o terceiro set. Virou. Vôlei Renata tá na frente. 2-1. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples, super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Apresentação, Rafael Pio. 8 da noite, 42 minutinhos de volta aqui nos 99.1 da CBN Campinas. Também no nosso canal do YouTube. 2-1, Vôlei Renata na frente, fechou o terceiro set por 25-21. 25-20, Suzano, depois 25-19, 25-21. O Vôlei Campinas abre 2-1, vamos para o quarto set. Renata Rondini, com a possibilidade de fechar em 3-1, é isso que você acredita, Rê? Eu acho que a possibilidade é grande, até porque assim, no vôlei, estatísticas, não é à toa que tem um profissional dentro da comissão técnica chamado de estatístico. É o profissional que avalia jogadas, posicionamento, aonde as bolas caem, onde não caem, e inclusive todo como se comportou o jogo como um todo. Se a gente for olhando os sets, por exemplo, nesse último que o Renata venceu, agora abrindo 2-1 na partida, tem de volta os ataques, o bloqueio continua crescendo, mas 11 pontos de erros do adversário. Isso mostra o quanto o Suzano também abriu espaço para o Campinas crescer. Então, a chance é de Campinas fechar a partida agora nesse quarto set, ditando melhor o ritmo da partida e
criando mais oportunidades. Só que Suzano está pressionado porque ele precisa da vitória para se manter vivo, brigando no jogo. Então vai dar duelo bom? Vai. Mas agora parece que Campinas acordou para a partida e vai tentar fechar, matar nesse set o jogo. Rapaz, e já vem pro primeiro ponto desse terceiro set, o Judson na pancada, né? Solta o braço ali. No levantamento do Luiz, a jogada rápida com o Judson no meio de rede, coloca na quadra, marca já o primeiro ponto para o time da casa, 1-0 neste quarto set. E o próprio Judson, agora quem vem pro saque. Sempre bons saques de Rei Judson. Solta o braço. Lazo lá no fundo na recepção, levantamento, Everaldo busca o Felipe Roque! Boa, Roque! Ele usa o bloqueio, fechava por ali o Riad, fechava por ali também o Ângelos, e essa bola tá na quadra, era o Celestino junto com o Riad. Primeiro ponto do vôlei Renata no quarto set, 1-1. Vem Nicolas Lazo pro saque, bom saque, ace! Bom saque, excelente o saque de Nicolas Lazo, põe na quadra, marca o segundo ponto, 2-1 para Campinas, que vai tentar fechar o jogo. Seria em 3-1, e aí, muito importante em termos de pontuação. Já explico, levantamento do Luiz lá na ponta, é pro Celestino, ele explora o bloqueio, a bola cai fora da quadra, o Ale tentou chegar, mas não conseguiu. 2-2. Porque é o seguinte, né, gente? 3-1, se o Vôlei Campinas fechar o jogo em 3-1, 3 pontos na tabela de classificação. Se formos pro tie-break, e aí a vitória vale apenas 2 pontos pro vencedor e 1 ponto pro perdedor. Então por isso a importância de fechar agora, neste quarto set, porque aí são 3 pontos na tabela de classificação. Luiz no saque, levantamento do Everaldo pro Felipe Roque. Isso, Roque. É isso, Roque. Entra no jogo Felipe Roque, a pancada lá de trás. E o levantamento do Everaldo também perfeito, né? Então, convenhamos. Roque entra bem no quarto set, mas o Everaldo distribuindo a bola certa. Exatamente, volta a girar a bola da forma como o time está acostumado, a encaixar melhor. O Everaldo também já vai ser aí o quarto set jogando com a equipe hoje. Então, assim, as coisas vão se acertando. Mas as bobeiras ainda continuam acontecendo. Continua muito. Porque olha como vem no ataque o Riad. O Fonseca não precisava ter colocado a mão nessa bola, porque ela vinha fácil pro Adriano. Ele estava prontinho para recepcionar. Deu ponto de graça. 3-3. Vem o Muniz pro saque. Daniel Muniz na pancada. Recepção é do Adriano. Everaldo se vira para fazer o levantamento pro Felipe Roque lá no fundo. Deu recepção do Ângelos. Luiz faz o levantamento lá na ponta pro Celestino. Essa bola volta de novo. Luiz, de novo Celestino. Coloca no chão. Ele encontrou um buraco lá no fundo, um espaço na quadra. Muito difícil, né? Muito complicado, era o Muniz quem encontrava. O Celestino estava aqui no fundo da quadra, lá na entrada de rede, o Muniz consegue colocar lá no fundo. Vira o jogo, 4-3. Suzano neste quarto set. 1 ponto é a vantagem. Só eu que acho, ou você acha Muniz e Celestino parecidos? Não, confundem bastante. Olhando assim, ainda mais com a câmera de cima, sempre dá uma confundida. Quem é um, quem é outro. Fica de olho no tênis. Você lembra que Ponte tinha Eduardo Arroz e Alexandre Black no mesmo time, 2008. Era Alexandre Black e Eduardo Arroz. Eu não conhecia nenhum dos dois, na realidade. E aí eu passei um jogo, praticamente metade do primeiro tempo, falando que o Arroz, chamando o Black de Eduardo Arroz. Um pouco zoado, né? Porque a diferença dos dois é muito grande, convenhamos. Levantamento lá na ponta pro Muniz. Deu defesa, de novo, vem Riad. Lá no fundo, Nicolas Lazo recebeu. Felipe Roque na diagonal e sai comemorando. E tem que comemorar mesmo, porque espetacular a diagonal agora de Felipe Roque. Fugindo da marcação, o Ângelos tentando até chegar nessa bola. Vira o jogo, Vôlei Renata no quarto set. 5-4 o jogo agora. Pro Suzano, resta tentar vencer esse quarto set e levar pro tie-break.
O Campinas quer fechar agora. Você acompanhando com a gente a Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Vem Everaldo, levantador agora para o saque. Nicolas Lazo, Ale, Roque, Adriano e Fonseca. O time do Vôlei Renata em quadra nesse momento. Deu defesa lá no fundo. Levantamento do Ale pro bloqueio em cima do Adriano. O Ângelo subiu, o Riad subiu. E aí o Adriano ficou no bloqueio. Algo, Renata Rondini, que não é tão fácil a gente ver acontecer tantas vezes como está acontecendo hoje com o Adriano, Rê. Não é comum a gente ver a performance e ele parando no bloqueio da forma como ele está parando hoje. Eu já não senti ele tão 100%, o que a gente viu no primeiro turno inteiro de Superliga, já no jogo diante de São José. E hoje, eu não sei, eu ainda não consigo deixar claro se é Suzano que fez a lição de casa muito bem feita na marcação ou o Adriano que não está conseguindo diversificar na jogada dele para sair dessa marcação. Então eu fico nessa dúvida, mas o menino de ouro está assim abaixo do que a gente conhece dele. E vira mais uma bola, agora o levantamento lá na ponta, né? Pro Muniz, ele consegue soltar o braço, colocar na quadra, marcando o 6º ponto, empatando o jogo 6-6. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Unimed Campinas com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora, acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Olha o bom saque do Ângelos, levantamento, aí sim. Consegue virar essa bola, tirar o Ângelos do saque. Foi muito bem agora o Nicolas Lazo buscando a diagonal lá no fundo. A bola passou pelo Diego, que até esboçou tentar chegar nessa bola, mas era praticamente impossível, porque veio muito potente agora a pancada do Nicolas Lazo lá na entrada de rede. Lucas Fonseca vem pro saque. Deu recepção, levantamento é pro Ângelos, consegue. Desviou, acho que não bloqueia essa bola, né? Fiquei com essa impressão, por isso tá na quadra, é mais um ponto, exatamente. Desviou no bloqueio, foi direto para fora, é mais um ponto. 7-7, empata o jogo a equipe de Suzano. Vem pro saque o Muniz, o camisa 9. Sempre bom sacador também o Muniz. Solta o braço, recepção lá no fundo do Adriano, levantamento, Barreto, no meio de rede, jogada de velocidade, jogada em que o Barreto chega e chega inteiro, consegue colocar na quadra, marcando o 8º ponto para o Vôlei Renata, 8-7. Na próxima segunda-feira tem mais Vôlei Campinas, aqui nos 99.1 da CBN Campinas contra o Rede Cuca, aí já pela segunda rodada do retorno, né? Lembrando, esse jogo é um jogo atrasado e depois nós teremos do retorno, já a segunda rodada, a equipe do Vôlei Renata atuando contra o Rede Cuca. No momento em que a gente perde o sinal, quando o Suzano conseguia chegar ao empate, a gente perde o sinal rapidamente. Mas o empate persiste, porque lá 9-9 já lá em Suzano. E o time continua, toma lá da casa, as equipes não dão espaço para abrir vantagem nenhuma das equipes. E isso vai ditar esse quarto set o tempo todo. Porque se a gente for entender a situação de classificação da Superliga nesse momento, Suzano está em 7º lugar com 18, mas ele tem na cola dele ali Araguari também com 18 e à frente dele Guarulhos com 19. Então, pontuar nesse jogo diante de Campinas é importante para ganhar posições e para o vôlei campineiro também é importante, porque ele está empatado com Minas em 25 pontos na segunda colocação, só que esse é o jogo atrasado dele. Então, se ele ganha hoje, ele abre 3 pontos de vantagem sobre o Minas, faz diferença. Então, assim, para os dois, o jogo de hoje é muito importante. Fora que a gente tem ainda uma Copa do Brasil pela frente, que os 8 primeiros classificados da Superliga participam. Então, assim, são mais duelos com o Suzano, enfim. Tem muita coisa em jogo nesse momento na partida em Suzano. E além do que, esse já é o 4º jogo da temporada entre essas equipes. Então, cada vez vai ficando mais difícil, né? Porque se conhecem demais. E aí você tem que variar nos detalhes para tentar surpreender seu adversário. E o Barreto sobe muito bem agora para colocar em quadra e marcar o 10º ponto do Vôlei Campinas. 10-9, um ponto a vantagem. Aquela
aquela história, mantendo o side-out, vai chegando ali até a reta final do set. É o que o time campineiro tem feito em muitas oportunidades. Barreto no saque, recepção é do Celestino. E aí vem no ataque lá no fundo e muita potência o Riad. Consegue colocar essa bola em quadra, marcando o 10º ponto para Suzano, 10-10. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Vem pro saque agora o Celestino. Camisa 10 de Suzano, bom jogador, vem pro saque. Rapaziada, tá secando a quadra ali do lado do Vôlei Campinas. Até a autorização pro Celestino vir pro saque. Primeiro set deu Suzano, 25-20. Segundo set, Vôlei Renata, 25-19. Terceiro set, mais uma vez, o time campineiro venceu, 25-21. Por isso, 2-1 nesse momento para Campinas. Agora sim, vem pro saque o Celestino, toca na fita, complica a recepção. Mas o Everaldo já ajusta para a chegada do Felipe Roque. Bom levantamento do Everaldo, melhor ainda o ataque do Felipe Roque, que consegue colocar na quadra, marcando o 11º ponto para o time campineiro. 11-10, 1 ponto é a vantagem nesse momento. Muita gente acompanhando a transmissão com a gente aqui no YouTube. Grande abraço para Maria Eduarda dos Santos. Acham que Suzano ganha? Eu imagino que a Maria Eduarda torça para Suzano, né, Rondinho? Seja torcedora do Suzano, sim. Sempre tem possibilidade, qualquer jogo é em aberto. Nesse momento que a gente vê em quadra, a chance maior é do time de Campinas levar essa partida de hoje, pela forma como foi crescendo na partida. Porém, a gente só garante a hora que o juiz crava o resultado e a discussão agora vai ser grande. Vai ser grande e vai ser longa, porque... E agora a arbitragem está voltando atrás, me parece. A marcação foi a favor do time de Campinas. Então, ó, vem o ataque, essa bola toca na rede, mas não toca em ninguém, vai direto para fora. O ponto é de Suzano, né, Rê? O ponto é de Suzano, mas as duas equipes já foram para cima dos juízes para discutir, e aí tá a discussão. Suzano dizendo só bateu na rede, não bateu no corpo de nenhum jogador, e o Renata garantindo que bateu no corpo do jogador antes de sair. Judson e não toca, claramente. Eu também acho que nesse lance seria de Suzano. Porque lá no fundo é o Everaldo que toca na bola, ela vem na fita, o Ângelo sobe, mas a bola não toca no Ângelos, ela vai direto para fora, seria o 11º ponto de Suzano, 12-10, e aí me parece, assim, eu tenho a impressão que seria um erro meio infantil, meio clamoroso, porque, gente, a gente tá falando de 4 árbitros, né? Um deles precisaria estar... Mas acho que a arbitragem não vai voltar atrás no ponto, continua dando ponto para Campinas. Que coisa, gente, que coisa, 12-10. Se tivesse o desafio, é o que a gente já vem dizendo, é um pouco repetitivo, mas sem querer ser muito repetitivo, já sendo, Rê, é mais uma que seria pro desafio. Exatamente, pelas minhas contas hoje na partida aqui já teve 6 lances que a gente poderia ter discutido no desafio, nem discutido, só checado com a tecnologia se realmente a arbitragem estava correta ou não. Mas não vamos lamentar pelo que não temos. Sigamos. Sem dúvida, 12-10, a arbitragem realmente não voltou atrás. Vem Everaldo pro saque, o levantador do time de Campinas, deu defesa, é do Muniz lá no fundo, levantamento pro Ângelos, ele consegue colocar essa bola em quadra. Na pancada do Ângelos agora, o Alê tentava até a recepção, mas não teve jeito, 12-10. Volta a ser de 1 a vantagem, depois de tanta reclamação. Pela primeira vez, vem pra quadra na equipe de Suzano o Iago, camisa 7, o Iago que é ponteiro, vai tentar melhorar o saque ali, também o ataque, né, a equipe de Suzano. Então vem Iago agora pro saque.
Mas ele tira o peso da bola. A recepção é do Ale, levantamento no meio de rede. Deu defesa, volta de graça pro time campineiro. Everaldo encontrando o Felipe Roque. Na entrada de rede. Ele coloca o braço esquerdo na bola, dá aquela esticadinha, consegue colocar em quadra, marcando o 13º ponto pro vôlei Renata. 13-11. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Unimed Campinas com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vem Adriano pro saque, bom saque do Adriano, mas volta lá na ponta, o Celestino joga essa bola de graça pro vôlei Renata, Felipe Roque, deu defesa do Ângelos, Diego, tem que jogar de graça o Judson, Everaldo faz o levantamento no meio de rede, de novo, Diego, Judson joga de graça, Everaldo, vai, Ale, levantou para Felipe Roque! Pontaço do vôlei Renata! Ele encontra um espaço onde só ele encontra. Vai na largadinha. Quando todo mundo imaginava que ele daria a pancada, o Felipe Roque tirou o leite de pedra. Marca o 14º ponto, 14-11. 3 a vantagem, Renata Rondini. 3 pontos de vantagem, 3 pontos importantíssimos nesse momento de set. É aquele momento que a gente considera meio set, tanto é que Suzano pede tempo agora para o jogo, porque sabe que precisa consertar os erros agora e ficar mais atento às disputas de bola junto com o vôlei de Campinas, porque nesse momento 3 pontos fazem muita diferença. E o que a gente conta aqui, que a gente olha para Campinas, é o primeiro rally do jogo que eles conseguem vencer. Então eles estão favoráveis no placar no geral com 2-1. Estão com 3 pontos de vantagem no set, vencem esse rally e continuam com a motivação em alta. Então para Suzano nesse momento... Primeira vitória em rally, né? Primeira vitória em rally nessa partida. Então assim, para Suzano é isso, porque precisa ficar mais atento a detalhes que Campinas está fazendo. Essa largadinha do Felipe Roque é isso. Todo mundo foi na marcação da pancada e deixou um buraco no meio da quadra. Campinas está com a vitória bem encaminhada, basta administrar. E a conversa para cá, a conversa para lá, e vai o menino de ouro, Adriano, para esse momento do saque agora. A gente espera mais um ace, quem sabe, agora da Adriano. Na verdade, a gente espera, acho que o primeiro dele... Não, já teve um. Teve um no primeiro set. Vem Adriano pro saque, deu defesa, mas não, agora consegue lá no fundo, na tentativa da chegada, o Ângelos vira essa bola, marcando mais um ponto. É ponto para a equipe de Suzano, marcando o 12º. Tem uma mensagem muito legal, legal pra gente entrar numa discussão daqui a pouco do Caio César, tá? Ele obviamente tá brincando, tá dizendo, nem lembrava que Suzano era um time. Não só é um time, como já foi o time. Renata Rondini. Já foi o time. Daqui a pouco a gente fala desse pequeno histórico de Suzano, da cidade de Suzano e a paixão deles pelo voleibol. Nossa, coisa espetacular, sem dúvida nenhuma. Podemos dizer que um dos maiores da história do vôlei brasileiro? Sem dúvida nenhuma. É, né? Sem dúvida. Daqui a pouco Renata Rondini vai contar um pouquinho mais dessa história. Vem o Fonseca agora pro saque. Ele tira o peso tanto que joga direto na rede, marcando o 13º ponto. 15-13. Tá trocando o líbero agora. Pela primeira vez o Diego tá saindo, o Taishi tá entrando. O camisa 13 é a primeira vez que muda, a equipe de Suzano muda. O Iago vem pro saque. Tá tentando, né? Mexer um pouco no time ali. 15-13 é o placar. Deu recepção, levantamento do Everaldo. Aqui na ponta pro Nicolas Lazo. Aparece o Celestino. Luiz faz o levantamento lá na ponta. E aí não tinha como fechar, né? Esse bloqueio era complicadíssimo. Vira mais uma bola saindo lá de trás da linha dos 3 metros. É o 14º. Cai para 1 a vantagem. 15-14. Bom o jogo nesse quarto set, sem dúvida nenhuma. O set mais equilibrado até aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Vem pro saque. Vôlei Renata querendo fechar o jogo nesse quarto set. Aí fica na rede o Iago e joga direto na rede. É o 16º ponto da equipe do vôlei de Campinas. 16-14. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas.
Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Vem pro saque o Felipe Roque. É o saque heavy metal. Vem na pancada o Felipe Roque. Nem tanto. Deu defesa do Taishi lá no fundo. Iago faz o levantamento lá na ponta e fica na rede. Aí erra agora. Parecia fechando, não era o Judson quem fechava por ali. Mas o certo é que essa bola ficou direto na rede. É mais um ponto para a equipe do vôlei Renata. 17-14. Parece que começa a perder um pouco. E aí Suzano inclusive pede tempo. Parece que começa a perder um pouco a concentração o time da casa. Diante da dificuldade, porque teria que fechar 2 sets a partir de agora, Rê. Sem dúvida nenhuma, Suzano agora começa esse tipo de erro que o atacante perde o tempo da bola e bate na rede. Já demonstra um pouquinho da falta de concentração. Começa a sentir que o adversário... É aquela hora que está tudo dando certo para um lado só e para o outro não. Você está atrás no jogo, você precisa recuperar. As coisas não acontecem como vinha acontecendo no começo da partida. Então o Suzano vai perdendo a concentração e acaba cometendo alguns erros como esse que fazem com que o time... infelizmente deixa o adversário abrir uma vantagem que é muito perigosa. E o Renata vai agora administrar essa vantagem, pelo comportamento que é o time e ainda mais a rodagem que vai ter agora no saque, começando por Felipe Roque. Que ele cresceu nesse último set, ele apareceu como ele vinha aparecendo nas últimas partidas, agora ele está mais o Felipe Roque, que a torcida de Campinas conhece, e vem ele para o saque. Vem pro saque o Felipe Roque, mas dá contra-ataque. O Judson consegue colocar essa bola no chão, marcando o 15º ponto. Sempre aquela história, né? Valeu muito do pedido de tempo agora. E o Felipe, o Judson consegue pôr essa bola em quadra, 17-15. Volta a ser de 2 a vantagem. O Iago agora tá deixando a quadra mais uma vez. Tá voltando o Riad, camisa 15, o central, para levantar, para aumentar inclusive o tamanho ali da rede. Precisa, né? O bloqueio de Suzano nesse momento precisa melhorar, se a equipe da casa quiser algo ainda neste quarto set. Vem Judson pro saque, boa recepção do Lazo. Adriano tem que jogar de graça. Luiz, levantamento estranho, apareceu por ali o Barreto, levantamento, Felipe Roque! Pancada na saída de rede. É isso que a gente espera de Felipe Roque. Sem nenhuma chance pro Judson na recepção. É o 18º ponto do vôlei Campinas, 18-15. Daqui a pouco a gente começa a famosa contagem regressiva que Renata Rondini adora pro fim do jogo. Vem Nicolas Lazo pro saque. É o argentino campineiro. O argentino mais campineiro que eu conheço. E, de novo, muita conversa entre arbitragem, entre jogadores, aquela coisa toda. Gente do céu, como conversam, sem dúvida. A rapaziada tá secando a quadra também ali. Tava encoberta a visão, Felipe Roque tava na frente. E Felipe Roque na frente significa um paredão, a visão, né? De um pouco mais de 2,12 metros, certo? Isso, só isso. Mas agora sim, já autorizado. Vem Nicolas Lazo. Olha, rapaz, essa bola não foi ace? Eu fiquei na dúvida de por novo. Por isso aqui. Eu fiquei na dúvida. Se tivesse, dava pra pedir. A gente vai ser repetitivo mesmo, mas dava pra pedir. Olha, mostrando. Foi fora, mas foi um tiquinho. Por isso aqui. Vem pro saque agora ficou na rede. Foi pro saque, ficou na rede. 19º ponto do vôlei de Campinas, 19-16. Você acompanhando o quarto set desse jogo pela Superliga Masculina de Vôlei. Vem Barreto pro saque. Recepção do Celestino, levantamento lá na ponta, deu defesa do Adriano. Everaldo, levantamento pro Lazo e ele ficou no bloqueio. Renata, uma coisa é certa, o Everaldo tá muito abaixo daquilo que se espera de um jogador tão experiente assim, Rê. Hoje não é aquele dia que fala, nossa, entrou jogando tudo que ele pode, tudo que ele já jogou na carreira. Não é aquela noite mais brilhante do Everaldo. Teve algumas falhas aí de tempo de bola,
Eu senti um pouco na distribuição, o vôlei Campinas sentiu nisso também, na diversidade de jogadas que eles têm. Mas eu acredito que isso é uma questão só de tempo, né? De pegar. Porque uma coisa, treina todo mundo junto, tá? Beleza, todo mundo treina junto. Só que o ritmo de jogo é diferente. E se entrar um pouquinho e sair só na inversão do 5-1, é uma coisa. A outra é você segurar 4 sets de partida, 2 horas e 10 já de jogo. É outra história. Então, assim, no próximo jogo de segunda-feira, com certeza a gente já vai ver um outro Everaldo com a equipe, porque também os últimos 4 dias vai estar treinando ele e mais talvez um levantador que vai vir da base ali para ajudar nos treinamentos, mas o ritmo de jogo faz diferença. Ainda não é o Everaldo 100%, tá? A gente vai ver um pouco mais dele ao longo dos próximos jogos. E olha o levantamento de novo errado. A gente estava falando e o levantamento foi de novo errado, dessa vez para o Felipe Roque. Porque aí ele acaba ficando no bloqueio. O Felipe Roque é mais um ponto da equipe de Suzano, 20-18. 2 pontos é a vantagem do time campineiro. Vem Riad pro saque na pancada, Lê na recepção. Everaldo agora sim faz o levantamento. E agora faz o levantamento perfeito, né? Convenhamos, Felipe Roque sobe. E aí tem todo o espaço do mundo para definir a jogada. Coloca em quadra, marca o 21º ponto do time de Campinas, 21-18. Mais um ponto e a gente começa a contagem regressiva. Pode ser, porque... Pode ser, mais um ponto, porque pontos tá... ainda não dá pra... Porque se eu fizesse a pergunta agora, Renata Rodini, ainda dá? Você responderia que dá, certo ou não? Não dá. Não? Rapaz, isso é a confiança. Eu adoro essa confiança. Vem Adriano pro saque, deu defesa lá no fundo, levantamento, bloqueio e o Ângelos consegue. Usando o bloqueio, virar essa bola, marcar o 19º ponto, 21-19. 2 é a vantagem. A partir do 22º a gente começa a contagem regressiva. Rapaziada, tá trocando muito agora o time, ó. Quem vem pro saque é o Campelo, levantador que tá voltando pro jogo. Então tudo indica que não sentiu. Não, tava bem, foi uma opção de treinador realmente, de Luiz, tentar mudar. Pro Luiz vir pro jogo. Eu, particularmente, gostei muito do Campelo no primeiro set. E é ele quem vem pro saque. Felipe Roque na recepção, levantamento pro próprio Roque! Na jogada de vôlei de praia que Marco Guarizo adora. Ele recebe a bola e vai pro ataque, marcando o 22º ponto. Faltando apenas 3 pro vôlei Renata fechar o jogo em 3-1. Vem João Frank pro saque. No primeiro set, por 25-20, deu Suzano. Depois só deu vôlei Renata. 25-19, 25-21 e agora vai vencendo por 22-19. Frank no saque. Ah não, Frank. Aí exagerou João Frank. Jogou direto para fora, 22-20. A vantagem é de 3 pontos. Faltando 3 pro vôlei Renata fechar. A expectativa do torcedor. O Malek tá aqui com a gente. A Cássia tá dizendo, fecha Campinas. Rapaziada toda participando. É o que a gente espera também, Cássia. Vem pro saque o Iago, que voltou pra quadra. O Campelo continua também em quadra. Pancada do Iago, recepção do Lazo. Levantamento pro Adriano. Joga pra fora, Adriano. Ele vem da pipe e aí ele solta o braço pra fora, nada. Ele ficou no bloqueio, né? O Judson subiu em praticamente um bloqueio simples. 22-21, Renata. Idileu vai parar o jogo e vai chamar, porque é a hora de organizar a casa, porque tá com a vitória na mão. Você não pode deixar escapar. Adriano, hoje também não é o dia dele. Não encontrou a forma, o caminho que ele gosta de jogar, que ele tá encaixado. Então agora precisa arrumar a casa e fechar o jogo. Mas é do vôlei Renata. A torcida já tá pedindo, pelo amor de Deus, fecha, bloqueio, cresce. Calma, Campinas. É um detalhe que vai fechar o jogo, mas vai ser apertado. Porque precisa agora aproveitar o ataque. O serviço é do time de Suzano. Vem o Muniz pro saque. Precisa aproveitar o ataque, porque você faz 23-21, abre 2 e fica a 2 de fechar. Agora, se erra o ataque, aí a gente tá falando de um jogo empatado, que ainda assim o time de Campinas vai ter um ataque à frente.
Mas esse é o momento. Se quiser fechar o jogo agora, precisa colocar essa bola no chão. Vem Muniz pro saque. Ele solta o braço e o Muniz ajudou. Ajudou demais o Muniz porque ele fica na rede. Se fosse pro time de Campinas um saque como esse, a gente diria o seguinte: não é hora de errar, é hora de só colocar em jogo, aquela coisa toda. Mas o Muniz acabou ajudando. E pra notícia ser ainda pior pro time de Suzano, quem vem pro saque agora é o Felipe Roque, que vai soltar o braço. 23-21. Mas ele não vem muito forte não e devolve o presente. Se o Muniz deu o presente de um lado, o Roque deu o presente do outro. Será que tá sentindo algo o Roque? Porque ele nunca faz. Já é o terceiro saque que ele tira o peso. Difícil ver o Felipe Roque tirando o peso. Difícil ele tirar o peso. Na verdade, acho que ele hoje... Sabe aquele dia que não calibrou tudo que precisava? Uma hora ele tenta de uma forma, outra hora ele prefere a outra. Isso é uma questão de confiança no momento de jogo. Hoje não tá 100% de constância, não. Vem Judson pro saque. Pancada do Judson, recepção. Everaldo precisa virar essa bola, precisa virar. Não, errou. Errou o ataque, o Barreto. Joga direto pra fora, empata o jogo o time de Suzano. 23-23, o Barreto tá dizendo que essa bola teria tocado no Riad. A arbitragem tá dizendo que não, o ponto é de Suzano. 23-23, empata o jogo, Horácio de Leu para a partida, Renata Rondini. O Vôlei Campinas tá querendo complicar o jogo. A gente tem uma máxima com o time de Campinas. Ele não tem miséria de jogo. Ele valoriza a presença do torcedor. Enquanto o jogador de Suzano já está chamando a torcida para inflar, para realmente se manter vivo nesse jogo, Campinas cai a concentração para valorizar mais tempo de jogo. Só que ele tem que levar em conta que se ele acabar o jogo agora, ele vai somar 3 pontos na tabela. É isso. Se ele levar pro tie break, ele vai levar talvez 1 ou no máximo 2. Então, assim, não pode cair a concentração. Eu imagino a bronca do Dileu nessa pequena conversa, neste momento, que ele não tá nem com os braços cruzados andando na quadra. Ele foi direto e incisivo. Então, acho que o presta atenção vai dar efeito. Torcida de Campinas torce pra bronca ter sido boa. Agora é que vamos ver. Judson vem pro saque. É o camisa 11. É o central do time de Suzano. Pancada, recepção do Lazo. Levantamento, Felipe Roque! Pancada do Felipe Roque. Tem match point o Vôlei Renata. 24-23. Só que agora aquela história. Ataque é do Suzano. Se vier um empate, aí vamos até uma diferença de 2 para fechar. Se conseguir aproveitar esse serviço, o Vôlei Renata fecha o jogo em 3-1. Vem Nicolas Lazo pro saque. 1 ponto é a vantagem, match point, Lazo no saque, recepção, levantamento pro Celestino, ele aproveita, era o Ângelos, aproveitando o bloqueio, explorando o bloqueio, conseguindo virar essa bola e marcando 24-24, tá tudo igual, vamos a 2, Rê. Vamos a 2 agora, tudo igual, ainda troca daqui, troca de lá. Jesus. Everaldo volta para a quadra também, porque o Borges estava nessa última jogada em quadra. E olha, é emoção. Campinas não tem jeito, ele vai valorizar a presença do torcedor, seja do torcedor dele, que deve estar nesse ginásio, porque a torcida é fiel, a torcida tem acompanhado os jogos de fora de Campinas, e a torcida de Suzano também está fazendo uma festa boa dentro do ginásio, e os jogadores ali na reserva pedindo o apoio da torcida. Vem Luiz agora pro saque, o levantador do time de Suzano, 24-24 no quarto set, na pancada, olha que pancada, jogou de qualquer forma, o ataque é do time de Suzano, levantamento na ponta, sobe o bloqueio, ponto de Suzano. O Ângelos vira essa bola, vira o jogo, 25-24, Suzano tá na frente, Renata Rondini. Suzano tá na frente e a bronca e o grito que o Alê deu agora, líbero de Campinas, tanto no Roque quanto eu não sei quem era o jogador que tava vindo na rede ali, do tipo... Alguém tinha que ter ido nessa bola e ninguém foi. De novo, aquela discussão. Todo mundo vai, mesmo que tenha que bater cabeça, não deixa um pro outro. E aí, quem tem o set point? Suzano.
que pode fechar o jogo e levar pro tie-break. Elton Grimaldi, o rei dos tie-breaks, vem pro site, o Luiz Ace, não, deu pra recuperação, vem Felipe Roque, bloqueio de Suzano. Fecha o quarto set, Suzano. O que falar para Campinas construiu nesse set? Tinha a chance de somar ponto, de fechar uma vitória. E naquele toma lá da cá, no side-out, tinha 2 pontos de vantagem. Conseguiu perder a vantagem, baixar na concentração, baixar na defesa. É aquele momento que o time tá alerta, tá cobrindo todos os espaços, por isso os berros do líbero. O Alê deu bronca nas últimas 4 jogadas, porque é atenção para receber essa bola. E a gente vem com as estatísticas, olha o que salvou Suzano agora nessa partida. Além dos ataques estarem iguais 15-15, os bloqueios de Suzano. De novo o bloqueio do Renata não funcionou nesse set. Mas o que mais admira é ter chegado, virado a partida, ter 2 pontos de vantagem e não conseguir construir a vitória. Agora pro tie-break é outra partida. É um outro Suzano, que fez várias trocas ao longo do set até conseguir se manter vivo nessa partida. Então agora, torcedor de Campinas, torcedor de Suzano, esquece o jogo que vocês viram até agora. É um jogo no único set de 15 pontos. Rápido intervalo, a gente volta já. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples, super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. O mundo corporativo que completa 20 anos está de olho na valorização dos profissionais com mais de 50. E entrevista Beatriz Sairafi, diretora de recursos humanos da Century no Brasil. A gente percebe que o índice de engajamento cresce muito quando as pessoas simplesmente podem ser quem elas são. Porque não dá para você contribuir com o seu melhor e dar o seu melhor também para a empresa, com as suas ideias, com o seu talento, com toda a sua bagagem, se você tiver que entrar num script, né? Se você tiver que não falar algumas coisas que pode ser mal interpretado. Ouça o Mundo Corporativo nesse sábado no Jornal da CBN, domingo às 10 da noite, em horário alternativo ou a qualquer momento em podcast. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19 3731 5100. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação, Rafael Pio. De volta agora, 9 da noite, mais 23 minutinhos. Vai começar o tie-break. E nós vamos juntos. Que coisa, hein, vôlei, Renata? Tem que ser com emoção. Vai começar, Ângelos vem pro saque. Deu recepção, levantamento pro Adriano.
direto para fora. Já o primeiro erro do vôlei Renato. Olha o levantamento do Everaldo pro Adriano aqui na ponta. Ele buscava a diagonal e joga direto para fora essa bola. Já marcando o primeiro ponto pro vôlei Renata. Ou melhor, para Suzano. 1-0 no quinto set. Vem Ângelos de novo pro saque. Agora ele forçou demais. A bola foi direto para fora. É o primeiro ponto do vôlei Renata que empata a partida nesse tie break. 1-1. Você acompanhando. Olha só. E tem uma situação que daqui a pouco eu quero até comentar de novo com a Renata Rondini, que é o seguinte, gente. O vôlei Renata, o vôlei de Campinas já vem de um tie break contra São José. Hoje vive outro tie break, depois tem jogo na segunda-feira contra o Rede Cuco. O desgaste começa a ser muito... começa a ser muito grande. Então essa é a questão também, né? Vem Everaldo agora pro saque. Fica direto na rede o Everaldo. Segundo ponto pro time de Suzano. Vem o Iago agora pro saque, ele solta o braço. Deu Adriano na recepção lá no fundo, ele vem pro ataque. Diego na recuperação. Luiz faz o levantamento. Alê lá no fundo do Lazo. Ele faz o levantamento. Que defesa! Contra-ataque de Suzano. Levantamento lá na ponta. É ponto de Suzano. Iago lá na entrada de rede. Consegue colocar também essa bola no chão. Tá acabando com o jogo, entrou no jogo definitivamente o time de Suzano. Já faz 3-1 no tie break. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Unimed Campinas com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora, acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 3-1. 2 pontos a vantagem de Suzano. Praticamente podemos dizer que o time titular em quadra do vôlei Campinas nesse momento. Suzano fez muitas mudanças durante o jogo. O Taishi agora é quem está em quadra. O líbero. O Iago vem pro saque, ele solta o braço. Adriano na recepção. Levantamento do Everaldo pro Felipe Roque. Deu defesa do Iago. O próprio Iago vem pro ataque. Alê vai buscar lá no fundo. Everaldo vem no levantamento. Roque joga de graça. Vem pro Riad. Levantamento pro Ângelos. Ele usa o bloqueio e é ponto de Suzano. O Ângelos explora o bloqueio de Felipe Roque. A bola sai fora na parte verde da quadra. 4º ponto de Suzano, 4-1. O técnico Horácio de Leu é obrigado a pedir tempo. Olha, meus amigos, a situação do vôlei Renata nesse momento. É uma situação muito complicada. A gente vinha falando de um time que fez 2 sets a 1, conseguiu uma virada. Depois, no 4º set, teve tudo para fechar o jogo, tudo, todas as possibilidades de fechar a partida. Não fechou e além de não fechar, ainda começa esse 4º set com muita dificuldade. Esse 5º set com muita dificuldade. 4-1. Vem pro saque. Agora o camisa 10, que é o Celestino. É o oposto da equipe de Suzano. 3 pontos é a vantagem da equipe da Grande São Paulo. Toda a preocupação do técnico Horácio de Leu, que aliás está numa bronca enorme. Alê na recepção, levantamento. Olha o erro, vem de graça. Luiz levantou, Iago! Era o Muniz fechando por lá. Põe na quadra o Muniz. Marca o 5º ponto para Suzano, 5-1. Numa falha de novo de ataque do time campineiro, Felipe Roque teve que jogar de graça essa bola. Marca o 5º ponto. 5-1, 4 a vantagem. Segue no saque agora o Celestino. Volta, muda de novo, né? Vem fazendo muita mudança a equipe de Suzano em seus líberos, né? E agora volta para a quadra o Diego. Vem pro saque de novo o Celestino. Bom saque, deu defesa, levantamento do Everaldo. Felipe Roque. Agora ele consegue virar essa bola. Consegue marcar mais um ponto. 5-2.
3 pontos ainda. Lembrando, gente, o tie break vai a 15, não a 25. Vai a 15, então muita concentração para o Vôlei Renata nesse momento. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Adriano, menino de ouro para o saque. Já autorizado o Adriano. Ele solta o braço na pancada. Celestino lá no fundo. Levantamento é do Luiz. E o Ângelo errou no ataque. Erra o ataque o Ângelos. Eu fiquei com a impressão que ele invadiu, porque o Luiz invade, né? Quando ele vai tentar o levantamento com uma mão só, ele toca na rede e invade por cima. Por isso é o terceiro ponto para o Vôlei Renata. Bom momento do Vôlei Renata nesse tie break. E aí Suzano é obrigado a parar o jogo, né? Porque abriu 4 pontos de vantagem, 5-1. E agora o terceiro ponto do Vôlei Renata cai para 2 apenas a vantagem. Superliga Masculina de Vôlei na CBN Campinas. Unimed Campinas com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Patrick Fonseca tá escrevendo aqui, ó. Incompetência. Tinha 22-19, se desestabilizou, agora já era. Realmente, Patrick, uma situação que fica muito difícil. Vem pro saque, deu recepção, complicada lá no fundo, levantamento direto para fora. Direto para fora, o ataque marca o 4º ponto, o time do Vôlei Renata, 5-4. O voleibol é apaixonante por isso, né, minha gente? O voleibol é apaixonante por isso. A gente já tá falando de 5-4. Já começa a voltar pro jogo o Vôlei Renata nesse tie break. Mas tem muita reclamação. E a reclamação dos jogadores de Suzano é que essa bola teria tocado em alguém no ataque. Mas a arbitragem está dizendo que não. Está dizendo que não tocou em ninguém, por isso ela foi direto para fora. É mais um ponto. 5-4, a vantagem cai para 1 apenas. Quem vem para o saque agora é o Adriano. É o menino de ouro do Vôlei Renata. Toda a concentração. O saque lá no fundo, deu recepção pro Muniz, levantamento pro Celestino, Alê apareceu na cobertura, Everaldo faz o levantamento pro Felipe Roque, para no bloqueio. Subiu sozinho agora o Felipe Roque, tinha a cobertura, mas geralmente nessa ele consegue escapar. Só que o Riad subia por ali, consegue colocar essa bola na quadra, marca o 6º ponto. 6-4, 2 é a vantagem nesse momento. Que jogo maluco, meus amigos. Daqui a pouco eu quero saber da Renata Rondini e ela vai comentar. Que jogo maluco. 1-0 Suzano, 2-1 Vôlei Renata, teve tudo para fechar o jogo, não fechou e agora no tie break Suzano na frente. Iago no saque, Adriano na recepção, levantamento, Felipe Roque que não tá bem no jogo, consegue se virar. Não tá tão bem no jogo o Felipe Roque, mas consegue se virar. Porque o levantamento do Everaldo foi muito perto da rede. E aí o Felipe Roque explora o bloqueio, consegue marcar mais um ponto. É o 5º ponto, 6-5. A vantagem ainda é de 1. Vem Lucas Fonseca pro saque. A torcida, óbvio, de Suzano, apoiando e empurrando o time da casa. 6-4 é a vantagem. Vem pro saque Lucas Fonseca. Ele solta o braço. Deu recepção do Judson. Levantamento pro Ângelos na ponta. Deu defesa. Lucas, o que você fez, Fonseca? Vai ter que jogar de graça. Everaldo, Diego na recepção. Levantamento. É do Luiz. E aí o Celestino resolve. Na pancada o Celestino resolve, consegue colocar essa bola na quadra, marcando mais um ponto, 7-5, abre 2 de vantagem e no side-out, Renata Rondini, Suzano vai conseguindo manter a vantagem, Rê.
Suzano vai conseguir manter a vantagem e aquilo que a gente começou. Sem dúvida nenhuma, quem conseguiu se manter vivo na partida da forma que foi no quarto set e abrir 2 de vantagem nesse momento no tie-break, na metade do tie-break, está agora com aquela motivação em alta, acertando o que pode. E olha, tem todas as chances agora de tirar o favoritismo, a vice-liderança do Renata, colocar tudo de lado e só focar no voleibol dentro de quadro. O time está em alta e vai brigar muito por essa vitória. E vem pro ataque, Suzano lá na ponta, levantamento, é pro Muniz, ele erra o ataque. Direto pra fora o Muniz, que presente do Muniz agora. Porque poderia abrir 3 de vantagem, sendo 8-5, 7-6. Vem pro saque agora o Felipe Roque. 1 ponto apenas a vantagem. De novo ele tira o peso da bola. Deu recepção do Celestino. De segunda o Luiz. De segunda o Luiz. Espetacular esse levantador também, hein? O Campelo tava bem? O Campelo tava bem no jogo. Mas o Luiz não fica muito atrás não. Consegue naquela bola de primeira o levantador colocar em quadra. Abrindo de novo 2 pontos de vantagem para Suzano. Horácio de Leu vai à loucura. E daqui a pouco, Rei, eu li a mensagem do Patrick dizendo aqui, incompetência, foi o termo que ele usou. Quero saber de você se você concorda com esse termo. Para agora ou para depois? Vai já! Posso já? Eu não gosto desse termo da incompetência, porque são profissionais de alta qualidade dos 2 times. É alto rendimento do nosso voleibol. Mas hoje, o vôlei de Campinas não é a primeira partida que isso vem acontecendo. No final do ano, a última partida diante do Minas, ganhou, mas teve que acordar no meio do jogo e reverter. Contra São José, essa baixa, esses erros, essas falhas, pesaram demais e acabaram perdendo de virada. E hoje eu tô vendo isso acontecer de novo. Começaram perdendo, conseguiram se superar, mas não foi suficiente. Falta constância ao time. É isso que está nos deixando preocupado. E de novo, talvez está se nascendo mais uma derrota, porque Campinas deixou a vitória escapar. Claro que tem mérito do adversário, lógico, tem um time super bem treinado do outro lado. Mas para quem acompanha o time de Campinas e viu o que fez no primeiro turno, tá aquém esse começo. Esse jogo ainda é atrasado, mas ele já está no pacote desse retorno de 2023. Então, assim, tá abaixo do que vinha apresentando. Hoje tem uma falha aí, né? Tem uma falta, na verdade, que é o Gonçalves. Faz uma enorme ausência. Mas se é um time profissional que está brigando por título de Superliga, tem que suprir as ausências, no mínimo bem próximo do nível que estava o outro levantador. 1 ponto lá, 1 ponto cá. 9-7 ao jogo, 2 pontos ainda a vantagem para a equipe de Suzano. Vem Judson agora para o saque. É o Rei Judson na pancada. Foi muito bem nos saques durante o jogo. Alê na recepção, levantamento do Everaldo lá na ponta pro Adriano. Na pancada lá no fundo. Na pancada lá no fundo. Adriano consegue virar mais uma bola para marcar o 8º ponto pro vôlei Renata. 9-8. 1 ponto a vantagem da equipe de Suzano. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Rapaziada, tá realmente... O Patrick tá dizendo aqui, ó. Já algumas temporadas o Campinas oscila muito. Não é de agora que o time oscila nessa concentração. E aí a concentração eu concordo. O pessoal tá limpando a quadra. Essa coisa da concentração... por muitas vezes realmente acaba faltando. Vem pro saque o Barreto e aí desperdiça. Desperdiça o saque, joga direto para fora. 10º ponto para Suzano. 10-8. 10-8. Primeiro set Suzano, 25-20. Segundo set, vôlei Renata, 25-19. Terceiro set, time de Campinas, 25-21. Quarto set, por 26-24 deu Suzano. E agora vamos vivendo o tie break. Vem pro ataque o vôlei Renata na pancada, na pipe pra fora. Pra fora o Lucas Fonseca. A pipe certinho, armada, levantamento do Everaldo. E aí a bola direto pra fora. Agora Renata Rondini abre 3 pontos. 11-8, vai ficando difícil pro time campineiro. Horácio de Leão, obrigado a pedir tempo, Rê. Ele para, ele pede o tempo. Eu acho que é muito mais uma conversa
de tentar chamar o time, de chamar aquele último brio, sabe, da equipe. Vamos buscar, vamos virar, mais do que qualquer correção técnica, tática da partida. Eu concordo com o torcedor de Campinas quando diz que algumas temporadas a equipe não tem constância, regularidade, tem essa queda de concentração. Mas diferente das temporadas anteriores, essa oscilação era de jogo por jogo. Vinha 2 vitórias bem, caía um jogo, perdia, depois vinha mais uma vitória. Essa era a oscilação de jogo por jogo. O que está acontecendo nessa temporada? O time está bem, o time está ali na 2ª posição de tabela. Vem numa sequência boa de resultado, tem uma ou outra derrota. Mas o que está acontecendo com a equipe é dentro do mesmo jogo, a equipe está oscilando comportamentos, ela não tem constância, regularidade. As equipes que vêm jogar com o Renata sabem. Eles vão se comportar do mesmo jeito o jogo inteiro? Não. Vai ter quedas dentro do mesmo jogo. E é isso que eles estão pagando o preço hoje de novo. Só que hoje eu acho que um pouquinho diferente dos outros, já começou torto, já começou mal. Teve que se arrumar durante a partida e parecia que ia virar de novo, só que voltou aquele comecinho do jogo, bem desatento, errando algumas coisas primárias. Vem Luiz pro saque, recepção, levantamento do Alê pro Adriano lá na ponta. Agora sim, aí o Adriano usa o bloqueio, explora o bloqueio, consegue virar essa bola, marcando o 9º ponto pro Vôlei Campinas. 11-9. Vem pro saque agora o Lucas Fonseca. É o Everaldo, né? Ele tá com um corte de cabelo novo, o Everaldo. Mas o tênis é o mesmo. Levantamento lá na ponta. Subiu pra pancada agora o Muniz. Voltou pro time de Suzano. Deu defesa do Lazo lá no fundo. Everaldo, levantamento. Adriano, recepção do Muniz. Ângelo, vem pro ataque lá no fundo. Ponto de Suzano. Espetacular o Luiz. Ele encontra, ele diversifica. E aí o Ângelos, mais ainda, né? Porque ele explora o bloqueio. Essa bola foi fora, mas teve o toque no bloqueio. 12º ponto. De novo, abre 3 de vantagem Suzano. Faltam 3 para a equipe da casa fechar o jogo. Vem pro saque o Celestino, camisa 10. Tá em quadra o Taishi, o líbero. Pancada direto para fora. 10º ponto do Vôlei Renata. 12-10 o placar. 2 pontos é a vantagem. Você curtindo todas as emoções da Superliga Masculina de Vôlei aqui na CBN Campinas. Segunda-feira tem mais, hein? E é contra o Rede Cuca. Aí direto do ginásio do Taquaral, com todo o calor do torcedor. Vem Adriano, ficou na rede. É aquele momento que o mais importante é pôr em jogo, né, Rê? Exatamente, aquele momento que está crucial. O seu adversário, faltam 3 pontos para ele fechar o set, fechar o jogo, garantir a vitória. É melhor colocar em jogo do que você arriscar demais. Eu sei que é uma estratégia do Adriano, sempre a forçar, mas aí também... Aí o Riad presente. O Riad devolve, fica na rede também o Riad. É o 11º ponto para o Vôlei de Campinas, 13-11. A vantagem é de 2. Vamos chegando já a 21 horas e 42 minutos, 2 horas e 42 minutos de jogo, meus amigos. Quem esperava tudo isso? Lima vem pro jogo para tentar melhorar o saque, para dificultar a recepção. Na pancada, Lima direto para fora. Direto para fora e é match point. Tem 3 match points o time de Suzano. 14-11. Gente, 3 pontos jogados literalmente. 2 vai, porque vai conquistar 1 ponto. Mas 2 pontos jogados no lixo. Era para conquistar 3. Vai conquistar apenas 1. Isso sim pode fazer diferença lá no final. Judson no saque, recepção, Nicolas Lazo, levantamento do Everaldo lá na ponta. Essa bola volta pro Vôlei Renata. Alê no levantamento, lá na ponta, deu defesa de segunda. De novo vem o ataque. Lucas Fonseca recebeu Felipe Roque na largadinha, ponto! E agora faltou comunicação, né? Do Muniz com o Taishi. Porque essa bola estava inteira pro Taishi, só que o Muniz foi na bola. É o famoso grita minha. Se o Taishi grita, Muniz não iria na bola. E aí nós teríamos a possibilidade de ataque da equipe de Suzano. 14-12.
tem mais um match point, tem mais 2 match points o time da casa. A boa notícia é que quem vem pro saque é Felipe Roque. Dá aquela forçada, Roque. Dá aquela tentada. Quem sabe para desestabilizar, ele vem na pancada, ficou na rede, acabou. Fica na rede o Felipe Roque. O torcedor de Suzano comemora e comemora demais, porque os donos da casa fecham o jogo em 3-2 no tie-break. 25-20, 19-25, 21-25, 26-24 e 15-12 no tie-break. Deu Suzano, deu time da casa. 3-2, rápido intervalo. Daqui a pouco a Renata Rondini vai analisar o que foi essa derrota do vôlei Renata. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. É notícia, está no CBN Campinas. De segunda a sexta, a partir das 9:30 da manhã. As chuvas estão causando prejuízos em vários locais da cidade. E os hospitais de Campinas estão sobrecarregados com atendimentos de Covid e outras doenças. Os moradores de rua preocupam lojistas e consumidores na região central. Comece o dia bem informado com o CBN Campinas, em 99,1, no aplicativo CBN Campinas e em vídeo no YouTube e no Facebook. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. De volta, 21 horas mais 45 minutos. Deu Suzano, meus amigos. É isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte. O seu comentário, Renata Rondini, vai ser, obviamente, em cima do jogo, mas também em cima do comentário do Patrick Fonseca, que escreve o seguinte: gente, é bizarro isso. 22-19 no quarto set, de repente parar de jogar. Vocês acham que isso é liderança de técnico? Falta psicológico? Parece o Brasil dos anos 90, joga de igual para igual com os grandes, mas não chega por falta de consistência. Acho que o Campinas precisa de um jogador referência, um ponteiro, tipo Lucarelli. Analisa essa derrota louca, bizarra, estranha do vôlei Renata, em cima dessas questões também do Patrick. Vamos lá. Realmente eu concordo com a primeira parte aí do Patrick, que realmente o termo talvez foi esse, parou de jogar. 22-19 numa partida na qual você perdeu o primeiro set, você recuperou, virou para 2-1, está no quarto set com 22-19, é só você manter a atenção, concentração e fazer a sua jogada. Você está com vantagem. Se você colocar um saque mais forte, a sua chance ainda de abrir mais vantagem é maior, é grande. E se você colocar a bola em jogo, vai ficar no side-out, mas você vai continuar em vantagem. E o que é que tem acontecido com Campinas? Isso não é o primeiro jogo. Isso tem acontecido em várias partidas. Em algumas ele conseguiu, com muita emoção, buscar no finalzinho e pontuar e garantir vitória. Contra São José, que foi o jogo passado, isso já não aconteceu. Ele tomou a virada de São José porque ele baixou a guarda. Claro que São José cresceu em alguns momentos ali da partida. E daí em diante, quando ele tomou a virada, ele já não se recuperou mais e não teve mais constância no jogo. O jogo de hoje era um jogo atrasado. Uma coisa seria encarar Suzano lá no
começo do primeiro turno, logo após a conquista do Paulista, sendo que eles tinham jogado já 2 vezes na temporada, né? Hoje foi o 4º jogo. Naquele momento eles teriam jogado já 3 vezes, se enfrentado pelo Paulista, já se conheciam e estavam iniciando o caminho de Superliga. Seria um outro momento? Seria, mas para os dois. Hoje eles chegaram para fazer esse jogo atrasado em posições bem distintas. Um 2º colocado, outro 7º colocado, enfim. E um primeiro turno inteiro já aconteceu. E Campinas está sustentando essa vice-liderança. Então o que se esperava? Suzano é os donos da casa, taticamente é um time que joga encorpado, tem suas bolas de referência, tem Celestino, tem o Jô, mas que Renata fosse buscar o resultado, que Renata fosse imprimir o ritmo de jogo e falar, ó, estamos aqui para continuar pontuando, para sustentar essa vice-liderança de campeonato. Mas aí chega um imprevisto, que foi a cirurgia do Demian Gonzalez. Apendicite não dá aviso, acontece e aí ele está em recuperação, passou por cirurgia e os próximos 3 jogos, no mínimo, ele não estará em quadra. Então a equipe de ontem para hoje teve que se adequar ao Everaldo. Isso não é simples de fazer. Mas, poxa, todo mundo treina junto, o levantador reserva, está pronto para jogar. Está, mas precisa do ritmo de jogo. E esse entrosamento só acontece no ritmo de jogo após jogo. E o que nós vimos hoje? Muita dificuldade do Everaldo em sintonia com seus companheiros e nós não vimos as bolas de referência dando conta, sendo acionadas o tempo todo, ou esses jogadores que são pilares do time, como o Adriano, como o Felipe Roque, no seu melhor dia, no seu melhor momento. E claro que quando peças-chaves como o levantador e as bolas de segurança não estão naquele melhor momento, no melhor dia, o todo sente. Então teve mérito de Suzano, que começou bem a partida e percebeu que Campinas não ia ser aquele adversário que vinha sendo e aproveitou. Aí o Campinas falou, não, nós temos condições de vir e garantir uma vitória aqui dentro da casa deles. Cresceram de novo, encaixaram, voltaram a bloquear melhor, mapearam as jogadas de Suzano. Mas quando deixaram de confirmar a vitória no 22-19, no 4º set, permitindo a reação de Suzano, ali eles abriram mão da vitória. Falta de treinador? Não digo que é isso, porque a gente viu como o treinador trabalhou na beira de quadra, pontuando vários detalhes, brigando e chamando atenção, fazendo paradas pontuais. Para quem acompanha o time de Campinas o tempo todo, sabe que o Dileu deixa os atletas se resolverem em quadra, as falhas, eles tentarem enxergar a solução, para depois ele interferir. E hoje ele interferiu antes, porque ele sabia que ele tem uma peça diferente ali, que é o levantador, que depende muito dessa peça, e ele precisava dar um apoio maior. Questão psicológica pode entrar sim. Talvez é um momento que o dia que a liga não deu, a cabeça não estava boa de todo mundo, começa a vir, a jogada não entra, toma bloco 1, bloco 2, bloco 3, saca para fora, enfim, tudo acontece, são seres humanos. Mas que a conversa de hoje, agora à noite, para o jogo de segunda-feira, vai ter que mudar. E eles vão trabalhar intensamente para entrosar com esse novo levantador que vai estar em quadra. O jogo de segunda-feira à noite é dentro do Taquaral, isso vai favorecer essa reação. Primeiro que é um adversário que está disputando sua primeira Superliga, não venceu nenhum jogo nessa Superliga até agora. Vai estar jogando dentro do ginásio do Taquaral, que a gente sabe que a torcida apoia demais, vai virar um caldeirão, vai incentivar. Então, assim, a reação dentro do campeonato de pontuação, eu não tenho dúvidas que vai acontecer. E vai vir na segunda-feira. Nossa, Renata, mas você vai ignorar que tem um adversário? Tem um adversário. Problemas podem acontecer, como hoje aconteceu, mas a grande possibilidade, jogando dentro de casa, com o apoio da sua torcida, diante do último colocado da tabela, é que a reação de Campinas aconteça nessa segunda-feira. Mas o que tem que ser levantado e pensado para os próximos jogos é constância de performance da equipe dentro de quadro. Já vem acontecendo desde o começo da Superliga. Quando eu brinco que o Campinas é o time que adora favorecer a presença da torcida, valoriza essa presença, por causa disso. Ele não tem constância o tempo todo dentro de quadra, então ele traz emoção. A hora que parece que ele já vai ganhar, ele solta, o adversário cresce, toma virada e ele busca de volta. Enfim, coisas de jogo. O próprio Horácio Dileu sempre fala.
é um jogo por vez, é uma bola que sobe. A cada jogada a gente vai construindo a história para chegar próximo à disputa desse título Superliga. E concordo com ele, cada jogo é um jogo, só que as equipes têm um perfil. E já está, depois de um primeiro turno completo, a gente já tem essa certeza de quem são esses perfis. E por enquanto, o Vôlei Campinas tem essa inconstância dentro de quadro no jogo. Ele varia muito. Não acho que seja problemas que vão perdurar, porque vai afunilar agora. Questão de pontuação está começando a apertar. Quem está ali nas primeiras posições eram as expectativas, está dentro do que a gente esperava. Vem uma Copa do Brasil agora no finalzinho de janeiro, que esses times vão se enfrentar mais algumas vezes, né? Ali, se fosse hoje, por exemplo, era de novo Vôlei Campinas e Suzano. Então tem muita coisa pela frente, mas tem sim. Acho que o torcedor está certo de cobrar, de comentar sobre isso. Ligou um sinalzinho de alerta dessa inconstância da equipe dentro de quadro. Seja ela por erros, falhas técnicas, mas se a concentração está caindo por um motivo ou por outro, eu tenho certeza que a comissão técnica vai buscar essas soluções. E torcedor, paciência agora com o Vôlei Campinas nos próximos jogos. Vocês estão acostumados com o estilo de jogo de Demian Gonçalves. Vocês vão ter que se acostumar um pouquinho agora tendo o Everaldo no levantamento. Com referência a ter outros atletas que sejam mais referência dentro da equipe, que tivesse um ponteiro, que seja mais líder, alguma coisa assim, isso é projeto. Cada projeto tem um perfil, tem um investimento, tem uma forma de montar a sua equipe e como vai galgar o seu espaço. E esse é o perfil do Vôlei Campinas. A expectativa é que até o final dessa Superliga não tenhamos mais contratações, ou se tiver vão ser peças como aconteceu agora, que chegou um central muito mais para reforçar o Sub-21 e ser uma opção de ir treinando junto com o principal e ganhando experiência, porque é um jogador jovem, mas não um ponteiro como aqui o torcedor citou, o Lucarelli. Então, assim, esse é o perfil da equipe. Pode crescer muito? Pode. E o que aconteceu nos últimos jogos nos deixou um sinalzinho de alerta. Se vem crescendo, vem passando os jogos, é para ganhando mais confiança e mais regularidade dentro de quadro. E realmente, acho que de todos os jogos que a gente viu, esses últimos que deu essa oscilação, o de hoje foi o mais dolorido para o torcedor e pode ter certeza que para o elenco e para a comissão técnica. Essa Renata Rondini comentando a derrota do Vôlei Renata por 3-2 nesse jogo que, repetimos, é atrasado da 8ª rodada da primeira fase da Superliga masculina. Agora todos os times já por igual. Você tem a tabela de classificação já atualizada aí, Rê? Ainda não tem atualizado. Na verdade, o Campinas vai a 26. Isso. E Suzano chega agora a 21 pontos, passando o Guarulhos. A segunda rodada da Superliga do retorno começa agora no sábado, dia 14, né? E vem a rodada completa. Sábado, domingo, fechando na segunda-feira à noite, inclusive com o jogo do Vôlei Campinas com a Rede Cuca no ginásio do Taquaral. Só confirmando aqui o horário dessa partida de segunda à noite, Pio? Às 7 da noite. Às 19 horas. No ginásio Taquaral. Torcedor de Campinas, aproveite o momento, segunda-feira à noite, ainda começo de semana, o pessoal tá no ânimo, vai apoiar a equipe, vai torcer, vai gritar, vai empurrar a equipe. E fora que vem Rede Cuca, que é um projeto novo lá de Fortaleza, vindo para a partida. Legal, né? Tem Marcelo Negrão como treinador. Então, assim, que a gente transmitiu, inclusive, no primeiro turno aqui, falamos muito, inclusive, sobre esse projeto. E uma equipe que, assim, óbvio que ia passar por dificuldades, como está passando nessa Superliga, primeiro ano de Superliga, mas que não é um time bobo, não, Rê. Não, eu comentei aqui, nossa, Renata, como que você fala do favoritismo que é o jogo da recuperação do time de Campinas dentro do Taquaral? Não é que não tem adversário, não é isso. É uma questão assim, é um projeto que está começando, é sua primeira Superliga, mas é isso, tem Marcelo Negrão como treinador, tem jovens atletas buscando o seu espaço e se firmar dentro do vôlei nacional, desse cenário, e tá entrosadinho. Eles fazem um jogo bom, um jogo cadenciado, então assim... Não é, nossa, vai ser fácil, pé nas costas, mas é que assim, jogando dentro de casa, com o time que
que Campinas tem, precisando da recuperação, com 3 dias de treinamento até lá, a gente considera que tem boas chances de confirmar seu favoritismo dentro de casa. Sem dúvida, o Rede Cuca ainda zerado, né, na tabela de classificação. E só lembrando, gente, que o São José perdeu os 5 pontos pela escalação dos 2 jogadores regulares no jogo contra o Vôlei Campinas, inclusive na estreia no ginásio do Taquaral. Ele havia recuperado os 5 pontos, depois foi julgado e aí perdeu. Agora é definitivo, né? Agora já é a decisão final. Então, nesse momento, forma conta São José na 5ª colocação com 20 pontos. Mas fatalmente é uma equipe que vai se classificar e vai dar muito trabalho também nos playoffs. Não, sem dúvida nenhuma, vai se classificar, vai dar trabalho, assim como deu trabalho para o Campinas também na reta final do Campeonato Paulista. Duelos complicadíssimos. Então, assim, tem muita coisa para acontecer nessa Superliga. O torcedor de Campinas ficou chateado hoje. Sim. Ficou aquela sensação ruim, porque viu um time da virada que não se sustentou. Mas vem o próximo jogo e tem muita Superliga ainda pela frente. O importante é se classificar bem e jogar bem nos playoffs. Gente, como disse Renato Rondini, tem muita Superliga ainda pela frente. Rê, bom descanso, até a próxima. Até a próxima, Pio. Uma boa noite aí para os nossos ouvintes da CBN Campinas e o pessoal do YouTube. Valeu pela participação e pela troca de conhecimento, né, de opiniões. Muito legal. Valeu, gente. A gente volta amanhã a falar de esportes aqui na CBN Campinas a partir das 11h30 no CBN Esportes Campinas, primeira edição. Até lá, um abraço, tchau. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples, super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.